Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para o nosso 5º episódio da 2ª temporada. Vocês viram diversos episódios super bacana, então super feliz. A gente teve o primeiro, foi super sucesso, o segundo com entrevistas incríveis. E vamos fechar essa 2ª temporada com chave de ouro, com 2 super convidados. E novamente a Camila aqui comigo para a gente poder fazer algumas perguntas interessantes, né? Vamos. Feliz pela toda a audiência, as perguntas, recebi mensagens e acho que compartilhar essa experiência de vida dos nossos convidados é super bacana. Bem, você já me conhece, sou o Wellington Paes. Para quem não conhece detalhe, cada episódio um pouquinho, eu falei um pouquinho de mim, então vocês vão já enchi o saco de vocês me conhecerem, né? A Camila tá aqui comigo novamente no 2º episódio ela falou um pouquinho mais dela, hoje ela vai falar um pouquinho de novo, vocês vão estar juntos. Mas hoje a gente tá com 2 super convidados, daqui a pouco vocês vão conhecer. Não, daqui a pouco vocês vão conhecer, mas tem um que eu segura duvido. Segura a emoção. Os 2 eu duvido. Os 2 vocês conhecem bastante, muita gente tá nos eventos, ouvindo algumas lives, conhece. Um então vocês conhecem mais ainda, mas eu duvido que vocês conhecem realmente a história de vida, quem são eles por trás para poder inspirar. Então isso é demais, né? Então antes de começar, eu queria mais uma vez agradecer nossos patrocinadores. A Bidu, que hoje é a maior plataforma da América Latina de Employee Experience. Então, toda a parte de comunicação, capacitação, engajamento, base de conhecimento. Depois vocês vão ver um videozinho, a gente vai passar rápido aqui. E uma coisa legal que um dos convidados hoje ajudou no desenvolvimento da Bidu. Grande padrinho, né? Grande padrinho, porque nasceu para resolver problema e hoje o sucesso dela é muito por isso. Não foi a plataforma técnica, nasceu para resolver problema. E o nosso segundo patrocinador, a Coffee Life Brasil, que hoje é uma linha de café premium. Então, imagina uma nota de 0 a 100, tá acima de 84. E mais do que um café premium, o Coffee Life, ele também tem 2 linhas diferentes. De saborizado, então goiaba, macadâmia, milho e natural. Funcional, né? Ele não, eu quero antioxidante, fitness para emagrecer. Então, agradecer os 2 patrocinadores e primeiro já presentear nossos convidados com... Qual que vocês... Escolhendo sabores, banana, milho verde, macadâmia, coco e banana. Qual que vocês preferem? Fábio. Macadâmia. Macadâmia. Obrigado. Pô, justamente o que eu ia escolher. Então, não, vai lá. Não. Faço questão. Eu vou no... Não, fica com esse. Eu vou no de banana ali. De banana. Ok. Ótimo. E minha parceira, novamente, qual dos 2 você quer? Eu vou ficar com o de coco, já tá mais próximo aqui, ó. Tchau. Boa, legal. Vou tomar muito café, ficar muito ligada, como se eu não né? fosse, E a gente né? aqui vai tomando, ó. Pra quem não conhece ainda também lá, Coffee Life Brasil. Vamos nós, vamos começar? Vamos nessa. Mais uma vez eu queria agradecer você estar comigo, Camila. Gratidão, parceiro Tamo de junto, vida. parceiro de vida. Vocês têm que assistir lá o episódio anterior que fala um pouquinho mais da Camila. Mas antes, fala de novo, então, pra quem tá assistindo pela primeira vez aí, quem é a Camila. Cansativo, eu sempre gosto de trazer curiosidade pra também não ficar falando assim, Camila Santos é TEDx Speaker, coautora do best-seller, protagonista e blá, blá, blá. Professora diz, acho que fica cansativo, gente, então eu sempre conto uma curiosidade. Hoje eu vou contar uma curiosidade pra vocês, que inclusive é novidade para todos vocês. Quer dizer, não sei se pra você, hein? Talvez. A gente fala muito de vida aqui, a gente fala muito do profissional, dos bastidores e que a gente faz muitas coisas até chegar na profissão que a gente é hoje, né? Aos 17, eu falava assim, nossa, o que eu vou fazer da vida? Queria fazer moda, daí não sabia, daí fiz curso de comissária, né? Curiosidade, fiz curso de comissária. Fui pra selva e tudo mais, né? Salvar gente, jurava que era aquilo que eu queria. Fiz curso de animação 3D, sabe? De desenhar o desenho do Toy Story, desenho mão livre. Mas acho que o mais curioso é que eu participei do Vai Dar Namoro. Ih, não sabia dessa. Não sabia. Essa não sabia, né? Não sabia. Pois é. Cabelo Chanel, preto, depois fiquei loira, cabelo cacheado, né? E fui pra fazer outra coisa. Mas só pra compartilhar que a gente tem uma vida, tá, gente? Que a gente tem bastidores, que a gente faz uma série de coisas muito malucas e que isso não tira a nossa credibilidade. Acho que eu já queria abrir assim, né? Várias coisas que a gente faz não tira a nossa credibilidade. Exatamente. É a Camila que é hoje, né? Que é apaixonada por experiência do cliente, atende grandes empresas do país, mas já fui no Vai Dar Namoro. Não, frente a frente lá. Viu como é que a gente já começa bem? Não arranjei namorado, não arranjei. Não deu. Não lá. E agora a gente vai para os 2 super convidados. Queria mais uma vez agradecer a disponibilidade de vocês de tempo, o Celso, o Fábio. Acho que esse mundo corporativo, tô fora um pouquinho, um tempo fora desse mundo corporativo, sei como a agenda é pesada. Assim, como te consome coisa em cima da hora, né, Fábio? De uma hora para outra acontecem coisas, o Celso também precisava responder. Então, queria agradecer primeiro super pela disponibilidade de vocês de estarem aqui com a gente. E segundo, pela disponibilidade em compartilhar
um pouquinho da história de vocês. Que o nosso objetivo aqui com o canal era pra gente conseguir inspirar pessoas através de pessoas, não através de cases empresariais. Então, super obrigado. Então, pessoal, vocês vão conhecer primeiro aqui... Primeiro eles vão se apresentar como normalmente vocês conhecem, mas aí depois a gente... Os dois pitches, né? Aí depois a gente tira o sobrenome empresarial e vamos conhecer um pouquinho, tá? Então, primeiro vamos conhecer o... Unido, Quem não... Fábio, por favor. Então vamos lá. Wellington, Camilo, muito obrigado pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui, compartilhar um pouco da nossa história. Eu sou o Fábio Bittencourt, diretor de Customer Service, né, do Grupo Carrefour Brasil. Estou nessa cadeira nos últimos 5 anos. O Grupo Carrefour é bastante diverso. O grupo possui banco, as lojas, enfim, como todos conhecem, hipermercado, atacado, e-commerce, postos, drogarias. E nós atuamos de forma transversal em todos os pontos de contatos não presenciais. Então, telefone, WhatsApp, Reclame Aqui, consumidor.gov, canais de reputação, redes sociais. Então, hoje, essa é a responsabilidade tudo que a gente tem ali dentro. Fala aquele número de responsabilidade. Tem aquele que no bastidor me espantou, assim, número de colaboradores diretos. O grupo hoje tem 150 mil colaboradores diretos. 150 mil. Diretos. Hoje são 1.200 pontos de vendas. Os nossos contatos, nossos canais do grupo todo, a gente recebe uma média de 40 milhões de contatos por ano. E até é engraçado, porque a gente fala do varejo, receber tantos contatos, mas é porque como é diverso, bastante amplo, com banco junto, acaba que o negócio se amplifica, né? E tudo isso está com você hoje, todas as... parte de atendimento. 40 milhões, todos os canais. Todos os canais. E o desafio de aculturar aqui, porque é uma empresa francesa, né? Então você tem que conseguir colocar a cara Brasil. Mas... Viu quem é a pessoa que vocês vão conhecer agora? A responsabilidade? E o segundo convidado, que eu sei... A Camila tem um livro, né? Um coautora no best-seller. E eu sei que também tem livro. Chique, Celso. né? Chique. Estamos aí tentando diversificar um pouco a nossa atuação, né? Cami, um grande prazer estar aqui. Sou Celso Toné, diretor de experiência do cliente da Claro Brasil. Fábio, é um grande prazer estar aqui mais uma vez, conversando com você também, compartilhando um pouco das nossas experiências. E ouvindo o Fábio comentar, né, a operação da Claro também é uma operação extremamente gigantesca. Nós estamos falando aí de algo em torno de 80 milhões de clientes em todas as carteiras que a gente tem. Felizmente, É bom, né? Felizmente. E a cliente Carrefour, de vez em quando tem que ir lá comprar. Eu vou Carrefour eu sou perto de também. casa, ali, maravilha. Mas é um universo, né? O Fábio falou 40 milhões de contatos ano. Eu recebo 110 mês. 110 milhões de contatos mês em todos os nossos canais. É um universo assim maluco. É uma loucura trabalhar em telecom. Mas, ao mesmo tempo, é extremamente divertido. Traz assim uma dinâmica na nossa vida. O El já passou por isso, sabe o que é, né? E mais, né? Traz uma experiência de vida para a gente fantástica dentro desse universo de experiência do cliente. E eu acho que é muito legal a gente poder ter essa oportunidade de falar do que a gente faz dentro e fora do nosso dia a dia de executivo. Eu acho que é uma experiência muito legal. Né? Tem o da experiência do cliente, né, que a gente fez em parceria, né, somos coautores. Eu confesso que eu esqueci o nome específico do livro. Não, mas lá foi. É o da série da Cliente Da Cliente SA. Tem mais um que vai sair em breve, spoiler. Depois eu conto mais novidades. Esse sozinho? Não, também em com o coautor. Mas ele tá esperando ter mais tempo. Isso. Uns anos ele escreve. Mas o individual também já está no forno, está sendo preparado logo. Que bacana. Tenho essa expectativa. Aí, ó. Já é a primeira coisa que eu estou contando. Aí, aqui, ó, já né? começou a contar do plano Tem B. que plantar árvore, ter cachorro, ter filho do mundo. Tudo tem muita coisa ainda a fazer, né? Então, boa. mas aí a gente Então a tem gente falou de 160 mil. O Celso hoje deve ter lá direto e indireto uns 30. Diretos hoje, 30. nós temos uns 30 mil colaboradores. Indiretos chega a 120 mil. Então. E aí, pessoal, agora vocês vão começar, principalmente quem está assistindo aí, que são os colaboradores, está no dia a dia. Só da área de experiência de cliente também, você deve ter ali uns 3, 4 mil pessoas. 2 mil pessoas. Que vocês estão sempre em reunião. Tá vendo o Celso? O Fábio, agora vocês vão descobrir que talvez eles possam ser parecidos com vocês. Tem uma história parecida com a de vocês. Então, para começar, eu vou fazer a primeira e depois a Camila vai fazer umas perguntas. Eu queria começar o seguinte. Lá no início,
lá no início, lá com vocês, lá com os... Eu não posso 17 é a falar. hora Não, da não posso decisão. falar com 17, porque o último aqui começou a trabalhar com 13. Então, assim, É. lá no início... Cara, o que vocês pensavam? Não, eu já quero ser o executivo de CX, que talvez nem existia de atendimento, não. Lá no início, cara, como é que vocês começaram a trabalhar? O que vocês sonhavam em fazer? Como é que foi o primeiro pra... E colocando assim, influência, hein? Porque cada um de nós é um conjunto de crenças, valores, pessoas que você conheceu, lugares que você visitou. Zero. Então conta os arredores. Zero, né? O que zero. tava acontecendo ao 13, redor? 14, 15, 16, 17, assim, o que vocês iam e pra onde, assim, cara, antes de a gente falar do que evoluiu, eu queria lá do zero. Como é que vocês começaram? Eu queria ser advogado, queria ser piloto de avião. Tô falando que algumas pessoas falam que queria ser designer, queria ser pessoa de moda. Legal. Vamos lá, Fábio. Posso começar? Vamos lá. Eu tenho uma questão, uma história, né, que realmente assim ela é interessante, porque eu confesso para vocês, eu vivi em Brasília, né? Sempre fui aluno de colégio militar, então aquele meio Nasceu lá? Não, eu sou nascido em Santos, mas meu pai foi transferido pelo Citibank para assumir a primeira agência que foi aberta em Brasília. Eu fui para lá, eu tinha 1 ano e meio de idade, 1970. Aí estudei em escola pública, Brasília na época era muito boa nesse sentido, tudo. E aí acabei entrando no colégio militar, né, na segunda turma do colégio militar de Brasília. Estudei o tempo todo lá e tudo. Quando chegou no final do segundo ano, na época era segundo ano do ensino médio, segundo ano, enfim, foram fazer um teste de QI para avaliar as aptidões e tudo mais, para você direcionar a sua carreira dali para frente. Aí eu fui lá, fiz não sei o que e tudo mais. Quando foram entregar o resultado, chegou lá o professor que tinha aplicado, virou para mim e falou: ó, seu teste deu aqui a área de exatas, mas teve um problema. A gente errou a sua prova. Então nós demos uma prova errada para você. Aí eu falei: pô, e o que eu faço então? Não, faz exatas. E aí, por conta dessa, enfim, vou fazer exatas, né? E aí fiz, eu lembro até hoje, no terceiro ano, saí do colégio militar, fui fazer terceiro ano especial que existia na época. Você reduzia o terceiro ano para 6 meses, porque em Brasília você tinha vestibular no meio do ano, então você conseguia entrar tipo antes. um cursinho. Entendi. Tipo, meio que um pré-vestibular, alguma coisa assim. Eu tinha 16 anos de idade, um moleque ainda que nunca tinha pensado no que ia fazer da vida. Cheguei lá na Universidade de Brasília, dia de inscrição para o vestibular, você tinha que escolher 3 opções. O que eu faço? E aí, o que veio na minha mente, né? Exatas, porque era o que eu tinha recebido do professor. E você lá sabia o atrás. que era exata? Parece uma pergunta meio boba, meio óbvia, mas tem gente Não, que eu fala sabia que não sei. exata tinha a ver com matemática. O que era exatamente... Aí fui lá, quer saber do negócio? Engenharia elétrica, mecânica e civil. E fiz a minha inscrição. E acabei passando, fiz engenharia elétrica, né? Passei em engenharia elétrica, mas foi assim, o maior desafio da minha vida. Porque eu não tenho nada de engenheiro. Aí é que eu me dei conta. A visão 360, processual, né? Você vai aprendendo a lógica e tudo. E eu entrei na universidade numa época, assim, final de regime militar, início de eleições, uma confusão no país, né? E, assim, de cara, primeiro semestre de universidade, 6 meses de greve. Putz. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Larguei mão, fui dar aula. Adivinha do quê? Não sei, matemática, recuperação de matemática? Religião. Fui dar aula de religião. Porque eu sempre participei de grupo jovem e tudo mais, e aí uma pessoa que me conhecia dos grupos jovens me convidou para dar aula de religião. E fui lá dar aula de religião. E aí comecei a deixar de lado a universidade. Resumindo a história, o que era para acontecer em 5 anos, por conta de greve, de trabalho e tudo mais, levaram 7 anos. Eu me formei em 7 anos. Mas eu não me arrependo de forma alguma disso. Por quê? Fiz o curso de engenharia até o fim, passei bem, diminuí o ritmo, né, porque você tinha que fazer não sei quantos créditos, e eu fazia metade todo semestre. Mas eu dava aula, eu comecei a estagiar, eu comecei a trabalhar com a minha mãe, que foi uma coisa muito importante para mim. Legal. Minha mãe era presidente do Conselho Regional de Administração na época, então eu ajudava muito ela trabalhava com consultoria.
E nesse universo todo eu acabei criando assim, uma visão 360 muito maior do que se eu tivesse única e exclusivamente focando em fazer o curso de engenharia. Aí me formei, primeira oportunidade, acabei sendo aprovado como trainee da Brahma. Eu sou da segunda turma de trainee Brahma. Né? Eles estavam começando o processo ainda e tudo mais. Podia beber lá dentro também? Podia. Todo, assim, as perguntas. Quando você tava, todo podia tomar almoço você Vou podia tomar uma tomar água um aqui pra chopp simular, ó. tirado lá da Putz, aí, ó, filtração. brinde, Ó. a gente simular. Brinde, Olha- Olha, tomando esse chopp lá na Brahma aí, ó. Saúde. Mas assim, era uma das melhores coisas, talvez a única boa que tinha lá. Mas um negócio interessante, né? Entrei como trainee, passei todo o primeiro, segundo mês lá no processo. E aí eles, de cara, falaram, não, você vai sair do processo de trainee e você vai assumir uma equipe. Eu tinha 23 anos de idade, moleque de tudo ainda, sabe, sem preocupar com nada. E recebi a minha primeira equipe. Eram 7 pessoas que eu tinha que gerenciar. E eu acho que esse foi um ponto muito importante, porque foi ali que eu comecei a ver que o lado humano de gestão é muito mais importante do que qualquer conhecimento técnico que a gente Verdade. tem. Conhecer tecnicamente é muito importante, a gente não pode abrir mão disso. Mas conhecer gestão de pessoas é o X da questão, né? Fundamental. E foi assim que acabei começando a minha carreira. No início de carreira, mudei muito de empresa, fui para lá, fui para cá, até que um belo dia, um ex-chefe meu me convidou para entrar em consultoria. E aí foi que eu entrei, de fato, na experiência do cliente. Trabalhar em experiência do Que cliente. não tinha esse nome, né? Porque Não, na época agora era, que é chique falar era que é atendimento. chique, é. Na melhor das hipóteses, era central de atendimento Central que a de- gente falava. Né? E aí o meu primeiro projeto foi na recém-criada Telemar Rio de Janeiro. Né? Eu tinha como meta reduzir os 16 call centers que tinham espalhados pelo estado do Rio de Janeiro em apenas, na época, eu acho que eram 4 centrais que a gente queria implementar. E foi isso que a gente começou a fazer. Como eu vinha da área de engenharia, tinha tido uma passagem pela, na época, Lucent, hoje Avaya, então eu conhecia toda a parte de tecnologia de call center e tudo mais. O meu papel era criar a parte de infraestrutura dessa nova central de atendimento. O que aconteceu com isso? No final de 2000, que foi quando acabou esse projeto, a gente assinou uma RFP, contratamos a nova plataforma da Telemar Rio de Janeiro, que acabou se transformando nos 5 primeiros DACs da antiga Contax. Então, os primórdios da Contax, está lá a minha assinatura. Na especificação. Meu crachá era novinho também lá. Você vai entregando a idade, né? Faz tempo isso. Eu não vou nem falar quando foi, porque as pessoas fazem a conta e vão ver quando foi. Que elas são mais novas do que eu tenho de trabalho na área, né? Isso é um problema. E aí foi legal, porque foram 8 anos praticamente trabalhando em consultoria, várias experiências. Uma das experiências melhores que eu tive foi conhecer o Daniel da Bidu, nosso patrocinador aqui. Então ele brinca que eu sou o padrinho da Bidu, porque exatamente, né? Teve um projeto que eu colei nele lá e a gente trocou isso é legal porque é legado, né? Você diz assim, pô, chegar lá quando tiver com 70 anos, qual um dos legados? Cara, isso aqui é um dos legados. Eu tenho uma sementinha nesse tipo de projeto. Né? Mas aí, depois de 8 anos, um grande projeto que eu fiz ao longo desses 8 anos foi o projeto Nanet, onde eu conheci todo o time de gestão da Claro hoje, né? Que me deu a oportunidade de mais tarde ser convidado para vir trabalhar aqui na Claro. Mas uma coisa interessante, né, que eu me deparei ao longo desses 8 anos de consultoria. A minha formação era técnica e a gente trabalhava muito a parte técnica. Mas vira e mexe a gente se batia com questões de pessoas. E eu comecei a me questionar, eu preciso aprender um pouco mais de pessoas. Eu sempre tive uma grande referência na minha vida, que foi a minha mãe. Minha mãe sempre trabalhou a área de gestão de pessoas, né? Uma profissional que até parar de trabalhar estava em sala de aula falando de gestão de pessoas. Que bacana. Com pós-doc, assim, sempre estudando. Chique, Não, vamos. infelizmente Agora ela está lá orando por mim tá. já. Então,
E aí nessa linha, né, seguindo o exemplo da minha mãe e tudo, eu tomei uma decisão que foi, vou voltar para a universidade. E aí fui fazer o meu mestrado em administração na área de comportamento organizacional. Fui estudar pessoas. E fiz um estudo muito legal sobre como é que operadores de call center, e aí um estudo comparativo entre call center próprio e call center terceirizado, como que eles percebiam o discurso das empresas para as quais eles trabalhavam. Pô, foi assim, uma experiência muito legal. Conversar, ir a campo, conversar com cada um dos operadores que participaram da pesquisa que eu fiz. Assim, foi um período muito legal. E aí, logo depois disso, acabei sendo convidado para voltar para o mercado, para uma vida executiva, e desde então continuo nessa. Primeiro, 3 anos de Brasil Telecom, e aí logo quando a Oi comprou a Brasil Telecom, recebi o convite para vir aqui para São Paulo e assumir a posição que ocupo até hoje de, primeiro, diretor de atendimento da NET, que virou diretor de atendimento do Grupo Claro, e hoje diretor de experiência do cliente da Claro Brasil, contemplando aí NET, Claro, Embratel e todas as outras empresas do setor. Que bacana. Olha a história, né? Veio do mundo militar e eu lembro na minha época de operador que eu tinha um monte de gente que era militar e começava com operador lá no início. Teve uma experiência familiar. E elétrica, né? Engenharia elétrica, e hoje em dia é Energisa, Valfro, grande amigo do grupo Energisa também lá. Trabalhou com uma experiência familiar, né, dentro do grupo para pegar um mega aprendizado. Professor, gente, eu fui professor também, de cursinho, fui vendedor, fui todo professor. Olha quantos professores que não estão lá dentro das nossas operações hoje em dia. Professor de religião, e você vai adaptando. E depois liderança, a gente vai falar desse tema de liderança muito novo também. Então, para quem tá assistindo a gente, olha que o pessoal já assim, começa com o prato cheio, eu comecei cedo também, eu fui professor também, eu vim do mundo de migração. O call center tinha muito isso, né? Tem gente militar também que vinha pra operação e virava. Super bate-papo, né? Eu vou só fazer um ponto aqui que eu acho que é legal, e já na passagem, né? Que tem várias coisas que as pessoas podem interpretar de 2 formas, né? Falar assim, putz, nossa, se isso acontecesse comigo, acabou meu mundo. Erraram na minha prova, acabou meu mundo. E eu falo muito sobre mentalidade fixa e flexível, né? E é legal enxergar o quanto você pegou aquele limão e vamos fazer uma limonada. É um sinal pra parar? Não, eu vou continuar. É aquele ditado, né? O cavalo encilhado só passa uma vez. Se você achar que ele não é o seu, ele vai embora e você vai ficar perto. Vai ficar sem nenhum. E às vezes ele não vem com a cela assim. Assim, olha, sou a sua cela, né? Você tem que falar assim, nossa, parece esquisito, mas vou montar e vamos ver no que dá, né? Eu acho que isso é muito importante, né? A gente tem que estar aberto a todas as oportunidades. Qualquer coisa que acontece pra gente é uma oportunidade. Boa ou ruim, a gente tem que transformar o limão na limonada sempre. Exato, mas eu achei isso fantástico. Pra galera pegar e falar, opa, não, se acontecer alguma coisa que parece muito o caos, finalizar uma faculdade que era pra ser 5 anos em 7, meu Deus, ó céus, quanta gente, né, dramatiza. E não, pegar isso aí e falar, não, deixa eu... Não, e legal você falar isso, pra quem tá assistindo todas as temporadas, você vê que outros executivos falam assim, transformar problemas em oportunidades. Oportunidade. Né? Então, exemplo de boas referências. Vou falar um pouquinho e já passar para o Fábio, né? Você falou da universidade. Eu sempre fui muito bom aluno no colégio militar. Só que era um esquema. Aí você entra numa universidade pública, onde é um esquema completamente diferente. Gente, primeiro semestre eram 6 matérias, eu tomei 4 paus. Sabe? Aí coisa assim. E tá tudo bem. Assim, é lógico, você não pode tornar isso uma coisa normal. Mas você tem que aceitar isso como uma oportunidade. Ou buscar, né? Tem muita gente que fala assim, mas o Steve Jobs desistiu da faculdade, vou desistir também. Tudo bem, o Steve Jobs entrou em qual faculdade? Isso. Pra você desistir, calma. Primeiro... Eu acho que a gente tem que se preocupar muito com o estudo. Como eu falei, eu voltei para a universidade num determinado momento. E a minha mãe sempre falou isso. Nunca pare de estudar. Isso é fundamental. Nunca pare de estudar. Pessoal, pega essa dica de novo, hein? Eu já tava aqui para poder falar, bom que o Celso voltou de novo. Independente da posição que ele estava, voltou a estudar para continuar a evoluir. Quanto maior a posição, mais você tem que estudar. É o contrário, né? Não é tipo, estudei e tô pronto. Chique. Olha, já abriu a fala dele já, tipo... E aí? Bom, no meu caso, eu comecei também com influência familiar. O meu pai também era bancário.
Só que ele foi pro outro lado, foi pro sul. Então ele começou a trabalhar em São Paulo, fomos para Curitiba, fomos para Florianópolis. Então o que eu aprendi ali com ele desde o início, essa questão de mobilidade. Comecei a trabalhar Não te irritava? Só não te irritava? Quando você chega na adolescência, sim, porque você começa a criar vínculos e é transferido. E aí, nesse momento, você já não está tão aberto. Mas até então, não. Né? Tá. Mas comecei a trabalhar na época ainda de Bamerindos, olha, faz muitos anos. Tudo Né? A gente vai falando essas coisas assim, o pessoal, Bamerindos, Eu já pra quem não lembro do sabe, era um Porquinho banco. Verdinho. Era um banco. Isso. E eu comecei lá como contínuo, que depois virou office boy. Né? É um nome bonito, né? Bonito, Trocou o nome todo aí. mundo conhece, mas contínuo era a mesma coisa. Aí depois fui promovido para escriturário, enfim, isso com 17 anos. E aí eu comecei no banco no mesmo mês que eu passei na faculdade, fiz cursei administração na Federal de Santa Catarina, mas ainda estava naquele momento de ser bancário por influência, né? Do meu pai. Mas me identifiquei, gostei, até em determinado momento dei um caminho externo, deixa eu entender outras coisas. Então, quando eu já estava ali com uns 19 anos, eu fiz um estágio em paralelo nos Correios. Então, trabalhava cara, foi muito doida essa experiência, porque eu entrava no Correio às 8, saía meio-dia, entrava no banco ao meio-dia. Cara, como você sai e entra no mesmo local. Mas era um dia negociava para sair mais cedo, outro dia negociava para entrar um pouquinho mais tarde e depois ia para a faculdade. Mas olha que interessante. O meu melhor período escolar, melhor acadêmico na faculdade, foi nesse ano que eu fiz o estágio e o banco ao mesmo tempo. Porque eu informação chegando que você eu vai virando esse server. Aprendi o poder do foco, de estar presente. Assim, eu não tinha tempo para estudar no final de semana, porque eu tinha uma correria assim, o dia inteiro, 2 locais diferentes, mas a faculdade. Então, assim, cara, tô na aula, eu tenho que estar presente aqui, aprender aqui, prestar atenção, porque eu não vou ter tempo para recuperar isso aqui depois. Então, isso é algo com essa disciplina e estar presente, de fato, ali nos momentos que eu carrego para a vida toda. Hoje tá chique demais, né? Então, isso é algo que eu carreguei para a vida toda, né? E aí, no banco, eu fiquei 22 anos. Saí do banco quando teve a fusão com o Bradesco, depois fui pro Carrefour. Mas o que eu acho interessante é que, e quando a gente fala isso, eu uso muito, eu adoro fazer um board com os colaboradores novos e contar a história, porque antigamente, quando você ia numa turma de novos colaboradores e contava que você estava na empresa há 20 e poucos anos, eles achavam legal. Hoje em dia o cara olha e fala assim, não, tá louco, bicho. Não quero tempo assim. Eu vou ter que ficar aqui também, tudo isso. Tá doido. Outra já estranha, tá tanto tempo. Mas tem que contextualizar. Então, assim, de fato, fiquei muito tempo mas o fato de você estar numa grande empresa é que te possibilita que você circule em diversas áreas. Mas nunca fiquei mais de 2 ou 3 anos no mesmo... E nunca é o mesmo trabalho. Na mesma área. É sempre um desafio diferente. E aí, com aquela mobilidade que eu aprendi em casa, morei em várias cidades, em Florianópolis, Joinville, Blumenau. Passei uma temporada em Balneário Camboriú, sempre buscando novos desafios. Circulei por todos os cargos de uma agência, gerente de atendimento, pessoa física, gerente de pessoa jurídica, até chegar a gerente geral. E aí veio o primeiro, digamos, turning point ali da carreira, de ser convidado para vir para São Paulo e estruturar a área de relacionamento com o cliente que eu exercia lá na ponta, mas num grupo menor, para um grupo específico de clientes, nichado, e criar isso para toda a base de clientes que o banco tinha na época. Isso em 2008, 2009. E aí que eu entrei no mundo de contact center. Mas eu não conhecia do mundo de contact center. Eu conhecia do mundo de relacionamento de agência, bancário, ali no balcão, digamos assim. E tu não chegou a pensar assim, pô, que tá maluco, vai me chamar pra isso? Deixa eu tô bem aqui, o que eu vou fazer? Assim, eu sempre tive essa característica, cara, não tem problema, vou ver o que vai dar, vamos aprender, tem que ter coragem. O Richard Branson tem aquela frase, né, que ele diz assim, se te derem um desafio e você não tem certeza que dá conta, aceita e depois você vê como faz. É muito lema vai também, atrás. Então, você tem um livro que eu gosto muito, chama Oportunidades Disfarçadas. Na vida, é cheio de oportunidades disfarçadas. Legal. É muito interessante. E aí, a minha sorte é que quando eu cheguei em São Paulo, eu conheci pessoas muito boas, com grande conhecimento em contact center e deu um match. Começamos a trabalhar junto, eu trazia a realidade da agência, eles traziam a realidade do contact center e aí nós implantamos aquele atendimento massivo por telefone e o objetivo do projeto era de diminuir, né, o relacionamento da agência e levar para um canal remoto. Então, esse foi os primeiros passos. Então, nessa cadeira, nesse desafio, fiquei por um longo tempo até
Até o que o Bradesco adquiriu, né? O HSBC na época, quando ele deixou as operações aqui. E aí, como as coisas interessantes vão surgindo na vida da gente, de você, de fato, ter que acreditar em alguma coisa, né? No dia que eu recebi, dentro desse processo de fusão, tinha algo que se chamava Depara. Olha, hoje você faz isso aqui, mas na nova instituição você vai fazer tal coisa, né? Era o famoso Depara. E o dia que eu recebi meu Depara, era uma terça-feira de manhã, eu fiquei bem chateado, bem satisfeito. Foi marcante, né? Era uma Cara, terça-feira de manhã. manhã. Ele talvez lembre até da temperatura. Fazia sol. Não foi legal, Depara. Mas naquele mesmo dia à tarde, um ex-gestor que eu trabalhei me ligou e falou: você tá feliz aí? Eu falei, cara, não acredito. No mesmo dia. Do nada. Do nada. Providência. Aí entramos, daí pronto, né? Mudei de casa, então fui pensei, cara, já que eu tenho que me provar aqui, eu posso me provar em qualquer lugar, vou aceitar um desafio, que era também. E aí entrei no Carrefour, por meio do banco Carrefour, né? Então, para responsável pelas operações de atendimento do banco Carrefour, e novas oportunidades foram surgindo, e até que hoje, de fato, a gente olha o cliente como um todo, de uma forma transversal, de e-commerce, de varejo. Mas essa característica de aprender é algo que você precisa ter continuamente. Então, a minha carreira foi do setor bancário. E quando eu cheguei também no mundão do varejo, falei, cara, não conhecia as realidades daquilo, né? E eu lembro que a primeira coisa que eu fui fazer foi curso. Deixa eu entender como que funciona um back-office de e-commerce, o que é uma reversa, todas essas características que a gente tem hoje. Para implantar o canal de rede social que nós não tínhamos na época, encarar como uma forma de relacionamento também. Foi voltar para a escola, estudar. Eu lembro quando a gente recebeu o desafio, a gente falou, cara, a gente não entende desse mundo de redes sociais. Mas beleza, eu e um gestor que trabalha comigo até hoje, a gente tem uma ótima parceria, nós combinamos, olha, eu vou fazer um curso na escola X, você vai na Y. Não pode bater na mesa. Vamos lá fazer o curso em escolas diferentes, e a gente se encontrava dentro do Carrefour para trocar as ideias e falar, cara, o que você está vendo lá, o que eu estou vendo aqui, vamos criar a nossa. Né? E o negócio deu super certo e continua. Olha que negócio bacana, olha que dica bacana. Essa dá pra anotar, né? Essa dá pra anotar, essa dá pros cortes, olha que coisa que vai sair em corte. Porque você pode evoluir, mas você pode evoluir em conjunto. Assim, você não vive sempre sozinho. Esse aqui é um exemplo ótimo. Cara, a gente tem duas informações. Você faz aqui, depois a gente compartilha. Mas você nunca pensou em... Porque você tá falando assim, a tua história sempre foi bancária. Você gosta mais... não, eu quero ser, sei lá, jogador de futebol, ou não, nunca teve nenhuma coisa eu quero assim, no meio do caminho assim, algum desejo, assim. Não quero ficar só no banco não, cara, vamos arriscar ser, eu não vou falar da época, senão a gente fala assim, é velho, não, nesse período, né, não, sei lá, tá todo mundo internet, digital, deixa eu ir pro mundo, quero ser não, nunca pensou em nada? Não, nunca tive essa, assim, eu entrei ali, gostei, me identifiquei. E aí, quando você se identifica, você passa a se dedicar nunca teve ali um plano B paralelo? Não teve. É interessante, né, quando a gente começa a bater esse papo, desculpa, imagina. E 2 pontos, né, que eu estava observando aqui. Primeiro, eu e o Fábio, a gente se conhece do mercado, dos eventos e tudo, mas você começa a ver que tem uma convergência, né, de perfis e tudo mais, e que eu não vou dizer que se resume, mas que tem alguns pontos muito importantes. A receita, né? A receita, né? Os itens. Então, é aquela questão, você vê, ele falou que, ele recebeu o Depara de manhã, à tarde o gestor ligou para ele. É a questão da oportunidade. Né? Perfeito. Comigo, eu lembro, eu não sei a temperatura, mas eu lembro o dia 17 de fevereiro de 2009. Olha. Foi o dia da demissão em massa da Brasil Telecom. Logo depois que a Oi tinha adquirido a Brasil Telecom. E nesse dia, no final da manhã, eu recebi uma ligação de alguém que eu não falava há muito tempo. Nada mais, nada menos que o Félix, hoje presidente da Claro. E ele perguntando, como é que está a sua situação aí? A pergunta não foi, você está feliz? Não, foi assim. Foi. Foi. Como está essa situação? E eu havia trabalhado com o Félix em 2003, 6 anos antes. Né? Importância, outra lição. É isso. Importância de deixar a porta aberta, Sim. né? Porque às vezes a gente fala, vamos mudar e dane-se Os dois foram contactados por ex-gestores. Por ex-gestores. Olha. E aí,
ele me convidou para bater um papo, não sei o quê, fui conversar com ele à tarde, no dia 17 de fevereiro. Em maio eu estava aqui em São Paulo assumindo a posição na NET. Então, exatamente, a gente tem que estar muito ligado nas oportunidades que surgem. E não pode ser assim, aconteceu uma tragédia. Gente, tudo o que acontece vem para o nosso bem. A gente tem que ter... Você sabe que o nosso cérebro é um negócio muito interessante, né? A gente fazer uma reflexão aqui. O nosso cérebro ele é muito mais negativo do que positivo, por causa do reptiliano e tudo mais. Ótimo, enquanto a humanidade a gente chegou até aqui, mas ele não aprendeu a pensar positivo. Esse é um exercício que a gente faz. Porque muita gente pode olhar e falar assim, o Toné é desse jeito. E fala, eles são desse jeito, mas pra mim não é assim. E não, na verdade, a neurociência mostra que a gente tem a neuroplasticidade e consegue criar. Pra cada uma coisa negativa que te acontece, né? Uma demissão em massa, depara e tal, a gente precisa de 3 positivas. Só que essas 3 positivas não precisa ser uma coisa do além, do tipo... Porque senão a pessoa acontece um negócio e ela fala assim, será que alguém vai me ligar de tarde? Não é isso, é a gente também buscar, né? Porque a felicidade ela é cerca de 50% genética, 10% situacional, onde você mora, com quem convive, 40% é pensamento e atitude. Então, o que a gente tá fazendo? O que eu tô cavando? Porque parece que os astros conspiram, mas é porque você tá sempre em movimento, fazendo coisas legais, compartilhando, né? Então, assim, pra cada uma coisa negativa, 3 positivas. Então, aconteceu com perdão da palavra, uma merda muito grande. Quais são as 3 coisas que eu posso refletir a respeito disso? Pô, perfeito. Eu não gostei, mas vamos em frente, vamos aqui, vamos lá. Então, ficar alegre. Viu, pessoal? Olha as dicas que estão falando aqui. Ó. Tem uns termos técnicos bonitos, mas acho que vocês entenderam, né? Então, assim, o business ace, fora o business ace. A gente tem muito... assim, o que a gente tem de oportunidade positiva... O que a gente tem de case positivo, normalmente até para você aprender com experiência positiva é mais fácil do que com negativa. Mas está acostumado no negativo. Você tá entrevistando eles? Hoje, como eu tô aqui de infiltrada... Não, nós... Não, eu quero te fazer uma pergunta. Não, eu quero fazer o papel de entrevistador aqui. Você também viveu muitos desafios, né? Veio do... Não sei se quem assistiu aí os primeiros episódios e tudo, onde ele conta a história. Mas conta aí um momento também desses que parece que o cavalo passou selado, mas foi desafiador, foi mais desafiador. Tem esse momento na sua vida, assim, você estava lá numa manhã e isso aconteceu, numa tarde muito marcante? Putz, cara, eu tenho muito. É porque tem muitas, mas vou dar um. Escolhe uma, que foi aquele momento da virada. Tanto vai pra. Porque eu sempre fui. Eu falei alguns episódios, eu sempre fui pra cima e pra baixo. Então, assim, comecei lá, atleta de futebol, depois meus pais sempre falaram assim, cara, vê o que você quer. Só que a tua infância. Por isso que assim, a gente vê muito jogador que não dá. Assim, você acaba com a tua infância porque era treino de manhã, escola de manhã, treino à tarde e descansar, jogo sábado. Então você não. A ponto de eu lembro histórias que eu falei. E no fliperão uma vez à noite, o pessoal, e tu namora aqui ainda? Isso com 12, 13 anos de idade. Depois de resolver. Não, desisto. Aí modinha vôlei, mas não cresci. Enfim, depois fui ser professor. De educação física, fiz curso de educação física. Religião, educação física. Aí depois você vai. Aí nesse mundo lá, antes da Telemar, o pessoal, cara, vai pra um lado, eu dava aula em algumas escolas, cara, vai ter um negócio aqui. Mas fui começar de novo, já era professor e começar como operador de call center. E depois foi pra aquela escadinha. Então, por exemplo, quando eu tava na Contax, tava na Contax, já tava como executivo lá, subindo na Contax, tem uma oportunidade na Oi pra montar as áreas de URA lá, vamos voltar pra ser especialista. Passo atrás pra 2 na frente, zero milindre. Mas acho que de umas experiências dessas tinha que ficar meio doida. Tem uma pessoa hoje que eu tenho uma ótima relação, a Cris aqui, que hoje ela tá tava na Samsung, tá no Siga Antenado. Que acho que eu não tive oportunidade de falar direto isso pra ela ainda, então agora tem uma oportunidade, a gente tem uma ótima relação. É com você. Eu estava numa posição que era pra assumir uma cargo de executivo na área de atendimento eletrônico da Oi crescendo. Conseguiram aprovar uma vaga. Eu de férias. Quando eu voltei de férias, ela tinha assumido. Assim, mas, tipo assim, imagina você tá lá esperando, tá tudo preparado. Contou pra todo mundo nas férias, né? Nesse movimento na BT, nem sabia. Gastou nas férias por conta, né? Nem sabia que ia ter a vaga, porque foi tudo muito rápido. E quando voltou, aí com essa fusão do termo da Brasil Telecom, junto, assim... Só que naquele momento, no início você fica meio assim, chateado, coisa tal, mas naquele momento você tinha algumas decisões a tomarem, assim... ou tu fica puto de vez e chuta o balde, ou cara, vamos. Essa pessoa não tem culpa, ponto. Não tem culpa. E ela sempre conversou muito, sempre. Óbvio que em alguns momentos eu pensei em trocar de área e tudo. No final do ano, ela precisou se mudar. Ela pessoalmente me defendeu pra diretoria, pra tudo quanto é lugar, porque eu tinha que assumir o lugar dela. Imagine se lá atrás, naquele momento, eu ficasse. Você chuta o balde. Ela chuta o balde e, cara, você isso que não tinha nada a ver. Então tem alguns movimentos também que você fala assim, tá, e aí,
eu vou deixar de ser o profissional que seja... Gente, sendo bem sincero, falar que não, foi tudo bem, cara, não... Bastidores de liderança mas você respirou e falou assim, cara, vamos seguir, vamos continuar fazendo um trabalho bacana, vamos ajudar a pessoa que não tem nada a ver com isso, e acabou que ia sair, e as coisas conspiram, né? O João Pedro, que é outro super amigo hoje, que foi diretor do Oi, tá com a startup dele nos Estados Unidos, eu ia pra área, nesse movimento, eu tava pra ir pra área dele, num processo seletivo pra ir pra área dele, quando ela saiu, falou, cara, não vai, fica aqui pra assumir o lugar. E depois o João veio assumir um lugar e ele veio pra cá pra ser meu chefe. Então eu ia trabalhar com ele, ele voltou. Então tem algumas coisas que dá certo, né? Agora, a gente tá trocando papéis aqui. Você entrevistando o El e eu vou fazer o papel dele agora de ressaltar um todo ponto mundo muito roubando a importante. cena do outro. Aqui é bate-papo. O El comentou um negócio assim que pra mim é muito legal. Você muitas vezes tem a expectativa de crescer disso e daquilo e tudo mais. Mas a vida vai te apresentar alguns degraus para baixo. E vale a pena você descer isso, reaprender, recomeçar para poder ter mais velocidade e crescer mais ainda. Mas é um mega Isso aconteceu comigo também num determinado momento da transição da vida de consultor para a vida de executivo. Né? Então, acho que a gente está aberto por a isso dentro também, você até fala, né, Celso? Pô, você sabe com quem você está falando, mas você não fala por fora. Aí quando você volta, você fala, não, tinha que acontecer dessa forma. Você pode aprender. Não, é aprendizado, porque olha como é que são as coisas. Você tava, executivo, você vai crescer, vagabundo. Você voltar a ser especialista. Só que você foi especialista e, assim, graças a Deus, a Cláudia Petras também que me deu. Você foi especialista num negócio que deu um boom no mercado. Assim, se eu não tivesse tomado essa decisão, eu não teria bagagem de conhecimento, não teria o reconhecimento, não teria isso, que assim, mudou completamente. Porque nesses momentos que você desce, você sempre aprende muito mais. Porque você aprende. E o legal é que você tem uma outra cabeça. Você tem uma outra cabeça para interpretar as coisas que saber lidar com as frustrações. Você aprende pra dentro. Você aprende pra dentro. E dentro desse mundo de atendimento, gente, assim, muitos que estão assistindo a gente também já viram. Quer dizer, qual foi um dos objetivos do podcast, né? Aqui a gente está convidando vários profissionais referência no mercado. Tem muita gente nova que chegou no mercado e que talvez não teve a mesma experiência de piso que a gente. E que não quer dizer que são competentes também. Então, fez MBA, fez isso, mas tem experiência. Só que você vive cada coisa. Por exemplo, a minha melhor experiência de vida de gestão minha foi como foi supervisor de call center. Por que eu falo que é supervisor? Porque é você fazer gestão de 20, 25 pessoas, 18, depende, que tem a mesma atividade. Porque uma coisa você tem aqui, uma liderança. Esse aqui é o analista de TI, desenvolvedor concentrado. Esse aqui tem vários perfis diferentes. Quando você faz gestão de exatamente a mesma atividade, é 100% pessoas. É o pai de família com 3 filhos. Fala, como é que você sustenta 3 filhos call center? Tem o cara com a família cheia de dinheiro que também se dedicava, mas a motivação dele era uma outra. 100% gestão de pessoas. Então você tem que estar o tempo todo olhando. Então acho que esse é um ponto super bacana. Mas vai lá, manda uma outra pra eles agora aí, que a gente tá agora desvendando as coisinhas. Esse é o momento da revelação, né? A gente falou sobre momentos difíceis, mas eu acho que também tem os momentos extremamente felizes e que a gente mereceu aquele momento. Que é o momento que assim, nossa, eu fiz. Chega a hora da recompensa, chega a hora de um prêmio. E eu falo prêmio, tá, gente? Porque tem muita gente que vê, por exemplo, o Celso lá no palco ganhando prêmio do não sei o que lá, o El, né? O El tem prêmio internacional, tal. Tem alguns momentos da vida que você fala, pô, aqui veio a recompensa. Qual foi o momento da vida que vocês perceberam que veio aquela recompensa e o quanto você já tinha ralado e você fala, não, tô acabado. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Olha, eu tenho uma passagem agora até no Carrefour, né? Dentro desse processo que eu comentei da oportunidade disfarçada, né? Eu estava tocando as operações de banco e aí recebemos um convite e falou, cara, aconteceu... Teve uma situação aqui, os líderes que tocavam a operação de atendimento do varejo não estão mais na companhia. Vem aqui ajudar a fazer uma avaliação para a gente entender como é que é. E dali surgiu uma oportunidade e a gente começou a perceber, na prática, o cliente está entendendo a gente como uma... Ele vê a marca, de uma marca só. Ele não vê o banco, Carrefour. Sim, nada caixinhas. Nada, verdade. Ele vê a instituição toda. E dali saiu esse projeto que a gente criou ao longo do tempo, né? Dos últimos 5, 6 anos para cá. A gente tem um apelido carinhoso lá, que é o One Carrefour Customer Services, né? De atendimento, é um Carrefour só. De conectar os canais, de conectar todos os canais. Nós tínhamos lá 14, 13 telefones disponíveis para o cliente ligar. Imagina, se ele queria o telefone de um saque, ele tinha que
que pedia uma relação de lista para saber para onde ligava, transformamos tudo numa coisa só, enfim. Foi uma jornada ampla, mas muito gratificante. Nós lançamos lá o WhatsApp como canal de relacionamento em 2018. Hoje todo mundo tem, mas nós, na época, não sabíamos, nós tínhamos contato com a Meta, não sabíamos nem como seria precificado de tão novo que era aquilo. Fomos pagar a primeira fatura depois de 6 meses que o negócio já estava no ar. Mas aquilo colocou, de fato, deu visibilidade e nos colocou no outro patamar. Aí veio os reconhecimentos, seja interno, seja do mercado, por aquela jornada que foi construída. Deu bastante trabalho, mas você olha para trás e fala, cara, valeu muito a pena. Aquele papel do, eu não sei se é o presidente, quem é que faz a ligação, que desce uma vez por mês lá e liga para os clientes e vê as coisas, e cria aquele momento uau, faz parte desse movimento aí ou foi depois? Não, esse foi depois. Ah, legal. Esse já foi depois. Show de bola. E aí? Quando você coloca, Cami, essa questão do ponto positivo e tudo mais, eu tenho um jeito de ser, de não gerar muita expectativa nas coisas que eu faço, né? Então, porque se a gente cria uma expectativa muito grande, se a gente coloca uma expectativa muito grande, seja em pessoas ou em eventos, em fatos, a frustração pode ser muito maior se aquilo não acontece. Mas tem coisas que você tenta não colocar e a E expectativa não tem tá lá. como, não Você tem Você como. chega em casa e fala pra família, tá você lá, não sabe, isso. eu tô envolvido nesse projeto. Mas o legal é você fazer porque você acredita. Exato. A recompensa vai vir. E aí são pequenas coisas na linha das oportunidades. São também pequenas coisas que você tem que reconhecer como a realização, né? Como um momento. Então eu gosto de citar sempre 2 exemplos e muito voltados para a questão pessoal. O primeiro deles, né? Eu falo aqui da vida profissional e tudo mais, mas a minha vinda para São Paulo, para a NET, não foi simples. Porque eu morava em Brasília, família lá, toda a minha família lá, a família da minha esposa, né? Tudo, a vida estruturada em Brasília. E aí, quando eu recebi o convite para vir para cá, a gente combinou que eu ficaria 1 ano, né? Eu vim em maio, eu ficaria até dezembro na ponte aérea, vinha para São Paulo segunda de manhã, voltava sexta à noite, e no ano seguinte a gente se mudaria para cá. Esses 7 meses viraram 5 anos de ponte aérea. E parece uma vida glamurosa pra você que tá assistindo, mas não é. Não é. A O aeroporto relação, é tá? ingrato. No começo é legal e tal, depois Pegar avião todo dia, dia, morar nossa. em hotel, né? Você não atrasar tem a sua coisa. avião, às Atrasar vezes. avião, enfim, é um caos essa vida de aeroporto. Mas foram 5 anos assim. E aí a gente chegou num determinado momento e falou, não dá mais, temos que nos mudar. E a gente veio para cá. E o início da família aqui não foi muito fácil, né? Minhas filhas em época escolar, mudando, novas amizades, perderam os amigos. Assim, foi difícil. Mas hoje eu olho para trás e vejo hoje a realização delas e da minha esposa aqui com a nova vida que a gente construiu. Então, isso para mim é uma grande realização, porque foi um grande desafio vencido junto com elas e que hoje se transformou numa grande oportunidade. E o segundo exemplo, assim, né, esse para mim é o mais emblemático, mas tem aquelas coisas que acontecem no dia a dia. E aí eu vou pegar uma coisa que aconteceu semana passada. A gente perdeu uma funcionária, ela saiu, foi para uma outra empresa, e ela mandou um e-mail para mim, agradecendo a experiência que ela teve de trabalhar na nossa equipe, né? Isso para mim vale mais muito. do Não que tem qualquer vale coisa. muito. Não Vale tem muito. preço. Não, e isso reverbera, porque você vai ver ela conquistando outras coisas em outros Exato. lugares e a gente continua Exato. torcendo, né? Fala, Esse é o pô, não tá legado comigo, que mas eu- E é legal também de vez em quando você tá em algum lugar, quando eu saio da UE, quando eu saí da UE, aconteceu muito isso. A tua equipe, ô chefe, onde é que você tá? Me leva, o que você tá fazendo? E todo, exato. assim, E não pedir é, aconselhamento não é mesmo uma estando, ou duas, mas- assim, quando tu vê muita gente, você... A gente não está aqui para viver sozinho, a gente está aqui para Sim. viver em comunidade, com todo mundo. Então, a gente tem que criar esses laços, né? Fato. Aliás, tem uma pergunta que você fez em um dos podcasts, né, da Isa com o Com o Tavares. Rodrigo, Que você perguntou qual era a influência deles. Acho que é legal a gente perguntar, né? Porque tem muita gente que se inspira em você, em mim. Mas
Quem foi a inspiração Não, de mas vocês? calma aí, antes de inspiração. Fala do teu momento. Acabou de fazer a pergunta aqui, tem que todo mundo responder. Acabou de falar A aqui pessoa é acelerada, né? Não vai fugir. Não. Eu acho que o meu tá muito simples, porque quando eu fiz a pergunta, eu já tava pensando nisso, né? Eu lembro que teve uma vez que eu queria... Eu era a pessoa dentro de uma empresa de eventos executivos, eu trabalhei em algumas multinacionais e fui topar um desafio que quando eu fui contratada, o dono da empresa falou assim, Cami, mas você quer vir mesmo? O que você entende sobre a empresa? Porque faz 3 meses que a gente existe. Eu falei, roots e eu quero. E fui, e foi muito legal. Então eu desenhei os processos, desenhei as coisas, mas eu não tinha o hábito. Hoje, quem me acompanha nas redes sociais, Camix Customer, acompanha lá. Quem acompanha vê que eu posto tudo. Posto reunião, posto não sei o quê. Não posto coisas sensíveis, mas o resto eu posto tudo. Então todo mundo vê a atividade e tem a sensação de que eu faço muita coisa. Eu sempre fiz muita coisa, só que eu não contava. Então chegou um dia que ele falou assim, e muitas pessoas da minha equipe, né, não era a minha equipe no sentido de eu ser líder, mas estava ali, e era um líder natural, sabe o que você vai fazendo e as pessoas pedem opinião e tudo mais, mas esse presidente, ele não ficava muito na operação. Então ele não via isso acontecer. E um dia ele falou assim, tá meio desorganizado, você consegue fazer 21 eventos e o fulano só consegue fazer 7, alguma coisa tá errada. Vou contratar uma líder. Aquele dia meu chão cai. Eu falei, como contratar uma líder? Como que vai contratar alguém pra fazer? E eu, brava, falei, vamos lá no café do Pão de Açúcar, né? Que ficava do lado. Porque a gente não tinha uma sala de reunião. Falei, vamos lá no café do Pão de Açúcar que a gente vai conversar. Falei, como assim você vai contratar? Porque ele falou assim, aquela líder que você teve naquela empresa. Eu falei, por que você vai contratar alguém se tem eu? Ele olhou pra mim assim, falou, você... Gente, aquilo não me doeu tanto o coração. Falei, eu? Por que não eu? E eu, naquele momento, tava com o meu ego muito inflado, então por que não eu e tudo mais? E ele falou, bom, eu... Aí eu falei assim, me dá um final de semana que eu te apresento um plano de ação. Né, muito júnior, eu pedi um final de semana. Mas pedi um final de semana e eu lembro como se fosse ontem, né? Meu noivo trabalha com pesca e tudo mais. Falei, vou com você nesse pesqueiro que eu preciso da cabeça ali só pra ficar fazendo números e tudo mais. Eu nunca tinha sequer olhado pra números, né? Eu não tinha essa bagagem de exatos. Eu tinha, na verdade, repulsa dos números. Nesse dia eu falei assim, bom, o que ele precisa enquanto dono de empresa? E eu comecei a olhar os números, comecei a olhar os meus números, os números dos outros, não sei o que lá. Falei, meu Deus... E me dei conta do trabalho que tinha que ser feito. E aí fui lá, criei todo um plano de ação, né, naquele final de semana. Óbvio que ele virou inúmeros outros desdobramentos depois, mas eu fiz como se fosse um planejamento estratégico e apresentei isso na segunda-feira. E ele me deu aquela oportunidade de falar, não sei se você é capaz de entregar o que você tá dizendo aí, mas se você entregar, tá tudo certo. Então você vai ter um aumento aqui de 25% e pronto, a equipe é tua, né? Eram 7 pessoas. E aí eu comecei a experimentar a minha primeira liderança. Vocês contaram de vocês, a minha primeira liderança, que eu falei, caraca! E eu me vi muito solitária, que é o que a gente fala. Muita gente fala assim, a liderança é uma posição solitária. É mesmo. Porque os meus colegas que faziam 7 eventos e eu precisava puxar para aqueles... Não era para eles fazerem os 21, porque eu acho que cada um tem seu ritmo e eu sou muito alucinada, assim, muito apaixonada, muito não desligo e tal. Mas nem todo mundo tem que ser como eu. Ninguém percebeu que você é muito acelerada, né? Vocês estão vendo, né? Esse é o momento que a pessoa para ali. Tava no 2.0, deixa eu voltar, né? Mas eu não podia puxar daquele jeito. E eu comecei a entender pessoas. Eu falei, caraca, fulano vai entregar tanto, Beltrano vai entregar tanto. E eu entendi que a equipe precisava entregar, não era que eu precisava colocar todo mundo na mesma... Gente, aquele foi pra mim o mais desafiador. A época da vida que eu levei mais pancada, sabe? De tipo, eu ia nas reuniões de liderança sexta-feira, eu apanhava. Mas eu nunca fui tão feliz, porque eu conseguia começar a integrar, entender o impacto dos resultados, de que a empresa precisava daqueles resultados. E o colaborador precisava perceber aquilo, mas eu não podia pegar aquela pancada que eu levava e levar pra eles. Então eu precisava estar no meio tempo. Como é que eu ia inspirar? Eu já tive colaboradora que um dia falou assim, Camila, vamos conversar comigo? Eu falei, vamos falar, né? Eu fazia os rituais de feedback, mas essa foi muito curioso, porque ela falou assim pra mim, não, vamos conversar, mas eu quero conversar com a Camila, minha amiga. Já foi lá, já viu antes? E eu falei, ai, que medo, né? E ela falou, eu quero conversar no banheiro. Eu falei, no banheiro? Era um banheiro do corredor. Café, do Pão de Açúcar. Pois é, podia, mas... Podia... Mas ela queria chorar. Então ela preferia no banheiro que ninguém ia ver. A gente sentou no chão do banheiro, uma coisa que ficou na minha cabeça. A gente sentou no chão do banheiro e ela não entendia por que estava sendo cobrado aqueles números. E chorou e tudo mais, a gente conversou. Gente, foi uma das melhores conversas que a gente teve. Então, é muito doido, mas eu aprendi que a liderança não tem a fórmula de bolo que a gente acha. Fazer um curso de liderança é muito importante, mas não tem a receita. É você aprendendo. Então, pra mim, aquilo foi muito gratificante. Até hoje, eu trabalho em parceria com várias dessas pessoas. Várias pessoas voltam comigo pra me mostrar suas conquistas, porque daí a gente fez planejamento de vida para as pessoas que iam trabalhar comigo. Teve uma que a gente simplesmente falou assim, cara, não é pra você. E a gente ajudou ela a arranjar um emprego. Ela era da contabilidade e o sonho dela era trabalhar com contabilidade. Eu falei,
a gente não vai conseguir conectar muito aqui. Então, a gente ajudou ela a encontrar o trabalho. Então, olha como foi fluido. E a gente começou a conseguir aquele plano de ação que eu desenhei. A gente começou a conseguir subir e conseguir fazer coisas. Então, assim, é um admirável mundo novo, né? E você falou um tema importante que a gente vai falar aqui, perguntar pra ele de referência. E eu acho que depois a gente vai voltar numa pergunta de liderança no início. Tem muita gente que ouve aqui no início. Mas você falou um tema importante de liderança pra gente ter... não é porque eu tenho aquele perfil que eu tenho que liderar todo mundo desse mesmo perfil. Eu tenho dentro desse reconhecimento, além das pessoas que ligam, tem um que é muito importante. O Olímpio hoje, que é o diretor de inovação da TIM, tá na TIM, trabalhou muito tempo. Naquele período que eu fui promovido, o Olímpio é um gênio. Acho que pra mim é o cara mais inteligente que eu conheci na vida, que eu conheço, né? Na vida e amigo, enfim, frequenta minha casa dele, família linda. E assim, imagina você ter um gênio que falou assim, pô, essa vaga era minha e o Wellington foi. Primeira coisa que foi, a gente foi pra um café e, cara, vamos junto. Era do Pão de Açúcar também? Não, putz, era lá em Botafogo. A gente tem que começar a fazer reunião lá no café. Viu? Carrefour. Não, e a gente foi tomar um café, vambora, vamos junto. E o João Pedro, na época, ainda era o diretor. E assim, imagina o seguinte, eu tava como gerente, ele consultou, a gente se organizou de uma forma que não existia líder, não existia assim, cargo de gestão. Eram 3 pessoas, cada um com sua atividade, e a gente fez um trabalho espetacular junto. E eu ainda conheço a história de vida dele por trás. Todo mundo cresceu assim, absurdamente. João para um lado, eu para um lado. Né? O Olímpio, hoje o Olímpio é uma referência, estava nos Estados Unidos, acho que não sei se voltou lá, a IBM é um dos caras mais top da IBM no mundo. Então, você ver um amigo de se desenvolver, você ver pessoas desenvolver dentro desse conjunto, tô dizendo que eu ensinei não, mas você fazer um pedaço da parte, acho que isso faz muita diferença. Então você tem desenvolver as pessoas, tá lá. Agora, teve um momento, a gente que briga vou falar mais uma vez velha aí, a gente que brigou no mercado pro atendimento ser tão reconhecido, acho que o primeiro reconhecimento principal, acho que o Celso falou muito, é da tua família, de você assim, conseguir, você hoje, conseguir proporcionar, a gente sempre assim, né? Meus pais te deram condição, você quer dar um pouquinho a mais e acho que hoje você tá numa condição familiar. Né? Acho que esse é o melhor reconhecimento, mas profissionalmente falando, eu tá lá nos Estados Unidos representando um operador de call center, recebendo um prêmio internacional, dizendo o seguinte, cara, você é o melhor cara do mundo, é o único latino a receber um prêmio que nenhum recebeu. Só imaginava eu sentado na cadeira atendendo como... Assim, eu só pensava no meu time que ajudou, mas lá no início você falou o seguinte, imagina lá o atendente, você tá aqui em cima, você sendo reconhecido. Então assim, e a primeira coisa, quando a gente voltou, até porque a empresa não tinha muito isso, era as pessoas, o time e a operação. Não é assim, a pessoa física esquece nesse momento. Então é o quê? O que você acreditava como mercado, o que teu time conhece é reconhecido. Então isso não tem, assim, família, amigo, e você, o que a gente trabalha, pô, vamos lá, gente. Você tá falando de sexo, é legal pra caramba, o cara fala assim, cliente, centralidade no cliente é importante pra estratégia da companhia. A gente que 10 anos atrás era centro de custo. Hoje em dia, pô, isso é tão... patinho feio, não. Hoje em dia o centro da empresa. É custo. Pô, quem que vai querer discutir isso num evento? Mas muitos dos profissionais que estão aqui, né? Aí vem a tua pergunta fácil, mas conseguiu ver sozinho ou tinha referência, né? E aí? Quem foram as inspirações? Tiveram referência? Teve gente que ajudou? Porque, acabou de falar, exemplo, não dá pra ir sozinho, né? Mas nesse início lá pra evoluir. Ele falou, gente, ele deu spoiler ali, dizendo assim, não, que eu fiz várias amizades. É bom ter alguém pra dar um impulsionamento também, ouvir, né? Sim, mas uma coisa que eu sempre quis, né? Quer dizer, sempre gostei de aplicar na minha carreira. E sabe aquela máxima que existe? Cara, as pessoas saem da companhia por causa do gestor? Uhum. Felizmente nunca aconteceu comigo. Pelo contrário, eu sempre tive esse olhar de assim, cara, eu tenho que ter um gestor que me inspira, de aprender. Então, assim, na prática, as referências que eu tive sempre foram meus líderes. E eu tive esse exercício ao longo do tempo de olhar para cada um deles. Não precisa citar nome, mas você já teve um chefe? Aquele da cenoura e do chicote? Não. Não? Não. Sorte sua. Sempre tive líderes. Olha, desde Bamerinos, HSBC. Olha que coisa boa. Sempre tive líderes que me inspiraram, Parecia me ensinaram. Porque sempre as pessoas têm um chefe, Me ofereceram oportunidade, deram caminho, acreditaram. Então, assim, eu sempre olhei para esse cara. E por outro lado, eu olhava e dizia, pô, o que eu tenho? O que ele tá fazendo legal? Que quando eu estiver lá nessa cadeira eu vou replicar. Ou também o que ele tá fazendo, que nesse momento eu não gosto e vou fazer diferente. Guardava aquilo comigo para poder aplicar em determinados momentos, conforme os desafios de lideranças iam surgindo. Então, na prática, eu não tenho uma referência só, mas eu sou grato aos líderes que eu tive,
porque todos me inspiraram, me ajudaram a me desenvolveram. Meu primeiro gestor foi um chefe. Era daquele que chegava do almoço, botava o pé em cima da mesa. E assim, você tinha aquele salão com de filme, hein? Chefe de filme. A sala com vidro, e a mesa dele lá dentro, porta fechada, colocava o pé para cima e ficava lá balançando na cadeira. Com jornal, terminando o estereótipo jornal, né? E na linha do chicote e tudo mais. E eu acho que talvez tenha sido já a primeira referência que eu tive para não ser assim. Perfeito. Né? Você aprende também, até você aprende, né? E assim como o Fábio falou, eu acho que citar um ou outro nome aqui, a gente pode cair no risco de esquecer vários outros, né? Vamos abrir o LinkedIn aqui, gente. Põe o LinkedIn na tela. Não faz isso. Mas eu acho que cada um tem um valor a ser aproveitado, né? Então, tem um que me ensinou a ser pragmático, tem outro que me ensinou muito a ser companheiro das pessoas, né? Tem outro que me ensinou a ser extremamente focado no resultado que a gente tem que entregar. Tem aquele outro que, o cara é mais duro, é mais difícil, mas ele também é humano, né? Então eu acho que assim, a gente tem que saber enxergar nas pessoas o lado bom que elas têm. Qual é o valor que elas têm? O que elas ensinam pra gente de bom que a gente pode colher e trazer para o nosso dia? Mas eu gosto de citar sempre uma pessoa, e essa aí eu falo com muita emoção. Minha maior referência sempre foi minha mãe. Minha mãe sempre trabalhou, né? Começou a trabalhar. Meus pais começaram a trabalhar no Citibank em Santos, né? Muito jovens ainda. Meu pai com 14, minha mãe com 17. Se conheceram lá? Se conheceram no banco, né? E depois estudaram. Minha mãe fez jornalismo, depois foi fazer administração. Se conheceram ali nessa época, vieram a casar, né? Viveram juntos até fevereiro desse ano agora, porque minha mãe veio a falecer recentemente. Mas, enfim. Mas sempre foi uma pessoa que se preocupou em entender o contexto das coisas, né? Como eu falei, fez pós-doutorado, dava aula, fazia consultoria e tudo. E nunca se pegou assim, tem que ser assim. Pra gente dar as devidas homenagens, qual era o nome da tua mãe? Helena. Né? Helena, tá ouvindo aí, hein? Tá lá, com certeza. Até hoje é minha grande inspiração. Legal. E ela sempre falou assim, sempre olhe o lado bom e o lado ruim das coisas, né? E ela sempre me ajudou muito a observar o que tem de prós e de contras. Como é que você pesa as coisas? O que isso vai trazer de oportunidade para você? Então, eu acho que essa experiência que eu sempre tive ao longo da vida com ela, em todos os campos, né? Seja no profissional, seja no pessoal, na família, né? Foi fundamental para eu ser o que eu sou hoje e para eu conseguir deixar um legado também para quem vem depois, né? Para as minhas filhas, para aqueles que estão trabalhando com a gente, que a gente tem essa responsabilidade de deixar um legado para todos aqueles que estão conosco. E lá quando você trabalhou com ela, tinha essa isso você tá falando... Tinha. Porque tem o lado da inspiração ali que você tá no dia a dia dentro de casa, você trabalhou para ela, né? E assim, interessante. A pessoa com quem eu mais briguei na vida foi com ela. Porque a gente era muito parecido, a gente se batia muito, mas ao mesmo tempo se respeitava e se amava como ninguém, né? Que bacana. Então, assim, a vida é assim, não tem como, né? E é interessante, né, quando você cita de olhar o prós e contras, né? Porque muitas vezes a gente fala da inspiração, de referência de líderes, mas a gente tem a inspiração que vem dos liderados. Sim, né? Muito. Eu lembro de um operador que trabalhou comigo um tempo no HSBC, que tinha uma história de vida linda, ele era carroceiro. E aí o dia que ele recebeu a oportunidade para ser o nosso colaborador, foi muito emocionante, enfim. Mas e aí, né, dentro dessa escala de call center, tem que trabalhar feriados, finais de semana, né? Você comentou de olhar o prós e os contras, eu lembrei dele. Que ele falava, quando chegava no domingo, ele trabalhando e tinha sempre alguém satisfeito, porque era domingo, que ele tá curtindo, né? E ele dizia, pior do que trabalhar no domingo é procurar emprego na segunda. Então, exato. Era uma história linda ali de dedicação, de comprometimento. E interessante. esse é um tema que
felizmente, mas infelizmente, a gente roda aí o Brasil todo nas operações, ainda tem, a gente tenta, mas ainda tem muita gente que tem esse pensamento de não quero, não vai. É uma fase, é um momento que você está ali fazendo algo, né? Mas eu acho que vai assim, colher o até fruto indo na para esse sequência. nosso meio do call center que você comentou, né, Well, eu acho que a gente tem que desmistificar algumas coisas. Essa história de que call center é o primeiro emprego. Call center é um emprego igual a qualquer outro. Verdade. E gera uma oportunidade, um aprendizado como qualquer outro. Eu não vou até ser diferente. Não é só qualquer outro, não. Acho que te gera uma escola muito maior para você crescer como pessoa e como profissional. Por quê? As possibilidades de crescimento de liderança de espelho é maior. O ambiente do nível de controle, estatísticas, pressões, você tem uma bagagem que te traz aqui, de novo, não desmerecendo todos os outros, mas, beleza, você tá ali como vendedor na rua, numa loja, você não tem o nível, o acesso a tanta tecnologia, acesso à informação, um gerenciamento, tem muita coisa que você aprende e leva para uma pressão, uma comparação muito maior com mais pessoas. Então, assim, na verdade, hoje a gente forma, eu conheço hoje, e vocês conhecem, diversos executivos em posições diferentes que vieram desse mundo. Assim, bacana. Eu não vim desse mundo, né? Quase. Cheguei a fazer Bateu assim. na trave ali. Eu fui um dia trabalhar, né? No call center lá da HSBC na época. Mas aí eu recebi outras 2 propostas de trabalho, eu decidi trabalhar numa indústria química. Bameirinhos, talvez. Eu fui trabalhar. Eles falaram, mas você fala espanhol, fica. Eu falei, não, mas indústria química, olha que legal, né? Eu não sei o que dava na minha cabeça, né? Tem que lembrar, sei lá, Bameirinhos era um banco, que não sei o que. Porque teve um dos episódios aqui, se não me engano, foi o primeiro ou o segundo episódio. Que o Bruno Gobato, enfim, dentro do desenvolvimento. Só vou dar um spoiler, mas vai lá assistir, hein? Algumas coisas no call center, ele pegou pessoas que não estavam afim de trabalhar, deixava o telefone fora do gancho para não receber ligação. Aí quando ele falou telefone fora do gancho, a gente olhou um pra cara do outro e falou assim, vamos traduzir, pessoal, modo avião. Sim. Porque assim, telefone fora do gancho, que não sabe nem o que é isso hoje em dia. Vamos traduzir pra galera nova. É como se você botasse no modo avião, sem receber a ligação, né? Exato. Desculpa, gente. Imagina. Eu só complementar, acho que nisso de se inspirar em liderados e não só em líderes, né? Líder também, eu tenho a minha mãe, foi a pessoa com quem eu mais briguei na vida, mas até pessoalmente, assim. Ela era um gênio muito forte, muito difícil, mas me ensinou como lidar com todas as outras pessoas. Porque eu pensei assim, se eu conseguir lidar com a minha mãe, que é esse furacão, primeira pessoa da família a se formar, ninguém nunca tinha estudado antes, porque era coisa de rico e tal. Então, pra mim foi uma... Eu sinto que eu sou a continuidade, eu preciso ser melhor, preciso continuar e tudo mais. Mas liderado também. Tem uma moça que eu vou falar o nome dela, porque assim, ela é incrível. Poliana Lopes, né? A gente já contratou e tudo mais. E olhou, ela veio de uma galeria de arte, sabe? E ela veio trabalhar com experiência. E quando começou, eu lembro muito bem que ela tinha medo de falar com executivos tipo vocês, sabe? Ela falava assim, o que eu vou falar com eles? E ela era contratada pra cuidar disso. Né? E aí ela fala assim, ai meu Deus, e tudo mais. E a gente começou a colocar ela pra, por exemplo, ir nas mesas e almoçar com os executivos nos eventos e tal. E ela cresceu tanto que hoje ela trabalha numa importante empresa de tecnologia e vira e mexe, assim, a cada 6 meses ela me conta alguma coisa. Cami, fui promovida. Cami, isso aconteceu. Cami, aquilo outro aconteceu. É surreal ver a jornada dela. Eu fico aqui vibrando, sabe? Toda vez que eu vejo Poli no meu celular, já fico feliz, assim. E é doido porque ela não é mais minha liderada há anos. Já mas a gente torce por todos eles, né? Não, mas é demais, porque você fica assim, vidrado mesmo, né? E ficou até mais fácil com as redes sociais. São esses casos que eu comentei também. Ele hoje tá no Itaú e a gente continua trocando ali pelo Instagram, pelo DM, mensagem. Vendo, né? Agora, sucesso, celebrando. Você fala um ponto importante, e aí, pessoal, falando que o papo é bom, vai embora. Se deixar a gente vai ficar aqui 5 horas, vai embora, né? De podcast. E aí a gente vai já pra uns segunda fase que a gente já tem. Deixa eu ver aqui. Ixi, mais de 1 hora a gente batendo papo, se deixar, vai embora. Vamos fazer o seguinte, nesse lado que você falou, agora com rede social, agora com tecnologia, acaba se conectando mais com as pessoas, tudo mais próximo, né? Então vou fazer uma pergunta pra vocês, mas antes de fazer uma pergunta, pessoal, vou passar rapidinho um vídeo do nosso patrocinador. E vou fazer uma pergunta ligada a essa... Como é que a tecnologia está aproximando mais essas relações? Você tem que estar preparado para isso, certo? Rapidinho, vê o vídeo patrocinador e a gente vai falar aqui de novo.
Olá, pessoal. Viram, assim, o nosso super parceiro também aí, a Bidu. E só relembrando, né? Hoje, super referência, vários cases. Hoje, mais de 300 mil usuários. 200, 300 clientes. Então, com um dos padrinhos. Acho que lá no Carrefour também usa a Bidu, se eu não me engano. Não lembro agora. Mas o que era até a pergunta? Quando você traz tecnologia aí... De novo, perguntando aqui, a gente tá querendo saber vocês como pessoa física... Falando para algumas pessoas físicas. Muita gente tinha medo de, vem nova tecnologia. E principalmente, soluções como essa, você traz um relacionamento mais próximo. Porque antigamente falava, pô, eu vou falar, mas vocês me chamam de velho, não. Na minha época de atendente, tinha um papelzinho de processo, você tinha que imprimir várias folhas. Ih, calma aí, precisa passar uma informação pro cliente. Deixa eu abrir aqui aquelas folhas, ficar valendo. E se alguém esquecer de imprimir, eu não conseguia passar o processo correto. Mudou o processo, não mudou a folhinha. Não mudou a folhinha. Na hora de eu precisar falar alguma coisa, eu tinha que falar pro meu supervisor, que meu supervisor tinha que ver se valia a pena, para você poder comunicar. A comunicação de cima para baixo também era assim, você falava para um, falava para outro, você falava para outro. E quando você tem soluções que você começa a aproximar, eu tô dizendo o seguinte, a tua comunicação agora, independente se você seja aqui, ela vai chegar de quem tá na ponta. E quem tá na ponta, ele pode responder, você fez um processo errado e vai chegar quem tá em cima. Então, seja quem tá na ponta, seja quem tá em cima, seja quem tá no meio, você já não tem tantos filtros. Então, você como profissional, você tem que estar preparado para esse tipo de comunicação. Você tem que estar preparado para ter atitude proativa também de ajudar, porque você fala assim, cara, eu quero ser promovido. Pô, isso aqui tá errado. Por que você não escreveu aqui que esse processo pode melhorar? Por que você não deu esse feedback? Porque não tem mais esse filtro. Hoje em dia, as ferramentas te aproximam muito mais disso. Como é que é a visão de vocês, assim... como é que as pessoas conseguem usar? E aí, mais uma vez, não na linha dos dois executivos falando para os seus colaboradores. Assim, cara, como é que vocês como pessoa... É importante isso para vocês como pessoa. Como é que isso... Imagino que vocês viveram essas realidades que não tinham esse tipo de ferramenta e hoje tem. E como é que você imagina que esses profissionais... Que eu queria ver a visão de vocês nos dois aspectos. De quem está embaixo na ponta, usar esse tipo de solução para você conseguir evoluir, se desenvolver. E para quem está em cima. Porque, gente, tem gente que está em cima também que não... Cara, não vou usar se eu perguntar e vou fazer isso. Gente, tem supervisor que era operador. Na semana seguinte virou supervisor, não quer nem atender cliente. Mas, assim, são exceções. Quem está assistindo assim aqui quer se desenvolver, vai evoluir. Como é que é a visão de vocês... Porque as pessoas têm que estar preparadas para usar o máximo possível esse tipo de solução, tecnologia. No desenvolvimento pessoal, as pessoas têm que ter atitude, têm que mudar, e assim, não só porque o chefe mandou. Tem um nome bonito também. Tecno-humanização. Quanto mais tecnologia vier, mais humano a gente precisa ter. Tem até um livro que fala sobre... É possível gerar riqueza sem gerar miséria? Porque a gente vai automatizar uma série de coisas e vai colocar um monte de tecnologias para ajudar a ensinar, para... você treinar 1000 talentos e a taxa de turnover normalmente é alta, né? Então manter isso, mas é tecno-humanização. Acho que como é que a gente enxerga isso? Eu tô me sentindo inteligente pra caramba hoje. Qual o nome do livro agora? Vamos colocar no nosso dicionário. Tecno-humanização. Tecno-humanização. O nome e o livro livro é possível gerar riqueza sem gerar miséria. Qual o nome do outro livro que você falou? Oportunidades disfarçadas. Então bota aí na lista. Factfulness. Olha, em inglês, gente. Se pudesse bater na mesa, eu batia. Já traduzido. Já traduzido? Pessoal, depois a gente vai pegar e vamos ver se a gente consegue botar aqui a legenda. Então, bom, acho que antes de só contextualizar rapidamente um cenário, há uns 2 anos atrás nós implantamos lá na minha área um processo de contratação sem viés. Então, por exemplo, todos os colaboradores atendentes de call center que nós contratamos, a entrevista é feita por câmera fechada e o supervisor não recebe nada, não recebe ali... Currículo, né? Nada. Só vou contratar quem vier da Universidade X. Não tem nem endereço, nem o CEP, não sabe nada, enfim. E desde que a gente implantou isso, a gente passou a ter um público muito mais sênior, mais diverso. Que legal. Mas aí entra no ponto da pergunta que você está fazendo da comunicação, porque eu brinco lá, agora a gente tem todas as gerações, né? Tem a geração Z, geração X, tem a Já Alfa chega aí também. Tem operador de 60 anos, tem de tudo. E
plataformas como a da Bidu nos ajuda a gente entender qual é o melhor modelo para cada geração. Porque Um vai Perfeito. querer ler, o outro vai querer ver exato, vídeo. e ali te dá infinitas possibilidades de você soltar a comunicação de diversas formas e cada um vai ler daquilo que se identifica mais, mas você vai garantir uma uniformidade que todo mundo entenda dentro da sua preferência. digamos Não, mas assim, mas aproveita essa. Eu queria que você aproveitasse e explorasse aqui. Para eu ter que me comunicar, usar a plataforma diferente para cada perfil, eu vou ter que aprender Vai dar um também pouquinho mais de trabalho. de como É. funciona Claro. cada perfil. Aí vem um lado da Nossa. aprendizagem. Eu tenho que Não, aprender cada tem. um. É. Sim, tem um dever de casa antes. Fala, pô, agora eu tenho um público não é mais homogêneo, bastante diverso aqui dentro, com diversas características. Tem um estudo que você tem que fazer preliminarmente Você contar a mesma como história de gestor. três formas distintas. Exato. Você tem que aprender. Tem que aprender, tem que estudar, tem que voltar para o projeto e falar, cara, esse projeto em si de contratação sem viés, nós tivemos que estudar antes de implantar, porque foi um e- processo de 6 meses de estudo. E antes de de Bidu eu colocar acho em muito prática. legal que tem uma funcionalidade que algumas pessoas que são clientes não usam, mas não usam porque falam assim, pô, difícil. Não, a minha galera não engaja, que é a gamification, né? Sim. Quando você usa adequadamente, eu já vi coisas incríveis, assim, cases das pessoas contando incríveis, de tipo, a galera batalhar mesmo ali pra conseguir trocar as Não, mas E tá essas ligado? plataformas te dá a possibilidade de você entender qual é o E percentual vai de ter gente que não vai visualização, de engajar leitura. naquele, vai de outra Mas às forma. vezes não É. preocupa que você vê, pô, esse colaborador ele não leu, mas ele assistiu o vídeo, beleza, ele recebeu a informação, não É. em outro Não, formato. então, mas tá o valendo. tema do gamification, eu falo, de novo, eu tô voltando à tua palavra da pessoa. Por quê? Porque o que a gamificação faz? Faz com que você seja mais igual. Por quê? Porque a palavra, vou lembrar a palavra, não é igual por... Engajado? Não é engajada porque eu tô falando o seguinte, você faz uma campanha antigamente, o Celso já fez algumas campanhas, vamos dar uma moto. Aí ela fala assim, legal, a galera vai ganhar uma moto, 30% tá engajado, porque os outros 70% não gostam de moto. Quando A você pessoa pode usa trocar esse pela tipo, lojinha quando do- você do usa que isso, mais você, a de motiva. novo, você é mais diverso que você, assim, cara, você vai ser reconhecido, você vai trocar pelo que você quer. E aí você volta a se adaptar a cada uma das realidades. Exato. Só que aí, de novo, o gestor, de novo, quem tem que estar na ponta, e aí, mais uma vez, Entendimento. a minha dúvida, a minha pergunta pra vocês, como exemplos que estão tendo aqui, como pessoas que estão sempre estudando tudo, como é que essas pessoas, como é que você que quer ter um bom desempenho, quer seguir na carreira, quer evoluir, como é que vocês usam no máximo possível isso que você tem hoje? Porque a comunicação, a gente falou da rede social, né? Uhum. E a Bidu parece social learning, você tá no Instagram e tudo. Você aproxima mais as pessoas, você tem que estar preparado. Porque assim, tirando o que tá no público aqui, que enfim, acontece de tudo, Tem que estar dentro do ambiente você tem que estar preparado para ter essa relação. Eu acho que vale explorar esse ponto, Léo, porque vou dar um exemplo, né? Semana passada minha filha mais nova me Que chamou idade ela tem? Só pra gente 15. fazer os... 15 A mais anos. nova tem 15. A mais nova tem 15. Aí ela me Só chamou pergunta, a outra, né? 24. E que é A nesse mundo de diferença relacionamento cliente, se é que não, outra coisa, né? é Não quer nesse É, mundo, ele é não. da Rio, ele é não, da o Rio. pior de tudo. Ixi. Entrou em consultoria. Primeiro projeto dela, transformação de um call center. Tudo bem, faz Vai parte. ser um sucesso, velho. É. Então, Vai em já casa, tá lá. gente. Como pai, orgulho. E o pior de tudo que ela foi dizer, não sei o que, eu queria dar uma... Meu pai é do ramo e não sei o que, falando com a chefe, né? Ah, quem é seu pai? Celso Tonelli. Nossa, e não sei o que. Você vai ficar nesse projeto mesmo. Menos. Mas assim, eu tava falando com a mais nova, né? E ela virou para mim e assim, pai, eu tenho que fazer uma pesquisa da escola. A pergunta é, como é que você fazia pesquisa na sua época de escola? Barça. Barça. Lá em Curitiba era Farol do Saber. Ou então, na melhor das hipóteses, Delta La Russe. Aí, o que é isso? pai? Enciclopédia. Mas o que é isso? Filha, imagina um dicionário, esse que de vez em quando você usa, dividido em 20 fascículos, em 20 dicionários ali. Você comprava aqueles livros vermelhos. Exato, né, que você ia guardava juntando, na... comprava na Guardava banca, ia encadernando e não sei o que, e montava aquilo ali. Ela, sério? Eu falei, sério. E quando não tinha ali, você Como é que tinha você que ir na busca a biblioteca. palavra-chave disso, né? Palavra-chave. E quando não tinha ali, você tinha que ir numa biblioteca, achar algum livro que falasse sobre o tema e tudo mais. Por que eu dei esse exemplo? Eu acho que quando a gente vem falar de tecnologia, tecnologia tem algumas dimensões que a gente não pode abrir mão. E uma delas é facilidade. Tecnologia tem que ser simples, tem que ser fácil. E é isso que a gente precisa levar para a ponta. O Fábio estava comentando aqui do exemplo, né, da diversidade de operadores que ele tem.
A facilidade para cada nível de operadores é outra, é diferente, né? É outra. E a tecnologia ela tem que se adequar a isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado com uma questão. Ao mesmo tempo que ela traz essa facilidade, ela traz também, eu vou usar uma palavra forte, a irresponsabilidade. As pessoas são responsáveis pelo que elas colocam ali, pelo que elas publicam e tudo mais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente fala de fake news, mas a gente tem muito mais coisa acontecendo dentro desse mundo tecnológico, né? Tem muita gente que se esconde por trás da tecnologia. E tem gente que não sabe que tá fazendo uma fake news, Exato, porque para ela aquilo é uma exato, realidade, né? Porque ela não tem o conhecimento suficiente para conectar com aquela informação de forma necessária. Então ela reposta de um jeito que... E a gente acaba misturando o ambiente pessoal com o ambiente profissional, né? Assim, não estou reclamando, mas quantas vezes eu fui xingado dentro de uma rede social pelo cargo que a gente ocupa? Sim, sim. Né? Pô, tudo bem, eu vou lá, dou atenção e resolvo. Mas é o melhor fórum para se fazer isso? Né? É o lugar correto para se fazer isso? Então eu acho que a tecnologia ela tem que ser simples, fácil, trazer isso para o dia a dia, mas ela tem que ser responsável. Né? A gente tem que usar a tecnologia com muita responsabilidade para poder fomentar cada vez mais esse desenvolvimento. Né? E acho que esse aqui é um bom ponto que você falou assim, você tem que estar preparado para poder utilizar. E aqui a gente está falando com executivos de vários níveis, tem aí responsabilidade, mas dependendo do nível de liderado, você tem que educar ele para usar como responsabilidade. Exato. Porque tem pessoas que de repente não usa com medo, tem gente que usa irresponsável, tem gente que não usa com medo, pô, eu vou postar alguma coisa aqui, alguém vai ler, e assim, gente, do nível, eu já peguei do nível e falo assim, pô, se eu escrever alguma coisa errada, eu falei, calma assim, cara, você tá lá, você trabalha na operação de chat, tá preocupado se vai escrever alguma coisa errada, eu falo assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Mas assim, então, as pessoas que estão envolvidas, e aqui falando um pouquinho mais para liderança média ou alta, você tem que aculturar e ensinar as pessoas a utilizarem. Eles não podem ter medo também de utilizar. O Celso falou uma coisa muito importante. Porque tem essa questão da irresponsabilidade do problema, então a pessoa você quer, não vou postar. Tem o segundo momento, que é você incentiva. E aí tem vários momentos. Você incentiva a utilizar. E aí você não se relaciona, não dá feedback. É a pior coisa que tem. Você fala pro cara, usa, então, cara, só isso aqui tá errado, dá sugestão. Já tive experiência, e é bom falar de experiência negativa, que deu errado, porque senão a gente só fala de coisa boa. E fala, gente, vocês têm que colocar, e tava em uma das operações. Pessoal, onde é que fica os posts aqui da sugestão dos colaboradores? Eu falei, não, fica aqui. Eu fui olhar, cara, tinha mais de 1000. Eu falei, putz, bacana. Quem olha isso aqui? Quem fez o filtro? Não, a gente só colocou. Não era pra colocar? Falando pra liderança. Quem tá monitorando? Mais de 1000. E aí, depois, aqui de novo, você incentiva, o pessoal responde. Você não responde, ninguém mais faz nada. Sim. Então aqui, e aí muito dessa pergunta que eu fiz pra vocês, e é bom que a Camila treina também pessoas e como é que você prepara, como é que você prepara as pessoas pra isso? Porque tem muita coisa que a gente traz, é igual pesquisa, né? Eu quero fazer uma pesquisa. Você tem certeza que você quer fazer a pesquisa? Você tá pronto pra ouvir? Você vai fazer algo com o que você ouvir? Porque simplesmente você responder pro cara, isso que você deu sugeriu, pô, foi bacana, mas não faz sentido. Pô, isso é legal você responder. Você ter preparado pra isso? E muitas pessoas não estão, né? Você sabe que tem um livro que eu adoro, ele é mais difícil de encontrar do que os tradicionais, mas se chama assim, Quebre Todas as Regras, que é um livro da Gallup. Gallup, importante consultoria mundial, e eles fizeram um estudo com mais de 80 mil gerentes. Tanto de empresona, né, milhares de colaboradores como aqui, quanto de, sei lá, dono de restaurante. E nesses 80 mil gerentes, eles contam todo o processo de chegar nas perguntas, porque também tem muito a ver com o que eu pergunto, né? Não é só perguntar, sair perguntando. E eles chegaram a 12 perguntas. E algumas delas, que eu sempre levo em treinamento, que eu acho que é muito legal e a gente refletir, ele diz assim, o que faz com que essas empresas sejam tão produtivas, tão incríveis. E ele traz até um exemplo de um varejo que tinha a loja A, a loja B. Na loja A, eles performavam muito, na loja B, não tanto, da mesma empresa. E eles fizeram um teste, né? Então pegaram o pessoal da loja A e mandaram pra loja B pra ver como é que funcionava. A loja B passou a performar melhor. Ou seja, não era uma questão de praça, era uma questão da equipe. O que essa equipe tinha? E eles chegam a algumas conclusões. Ó que bizarro as coisas que eles chegam. Um melhor amigo no trabalho.
Qual é o clima que a gente dá? E outra coisa, clima organizacional. Mas qual é o benefício? Não é o amigo pelo amigo. É o amigo do tem tipo... nome bonito mesmo. Pra ajudar. Employee Experience. Não. É aí, pra eu dizer assim, Fábio, fiz cagada, me ajuda. Porque eu abro mais Que tem fácil essa pro meu relação. amigo. Outra coisa que você falou, feedback. Mas não é um feedback de qualquer jeito. Eu não vou dar feedback só pra dar negativo, eu preciso dar o positivo. E às vezes, o que o Celso também falou, de colocar o óculos do outro. Pra mim, uma coisa pode ser muito óbvia, pra ele não, pra você não. Então é preciso dar caminhos, porque às vezes a gente vai lá e critica. Pô, você errou aqui, você escreveu um negócio feio aqui, não tá legal. Como essa pessoa busca conhecimento? E eu já fiz isso, é importante contar o caminho das pedras. Eu já dei dica falando assim pra pessoa, lê tal livro. A pessoa não gosta de ler. Hoje eu dou outro esse caminho. É o cuidado, Eu falo assim, ó, tem esse audiobook, tem mais esse TEDx. Eu sempre tento encontrar 3 caminhos da pessoa se aculturar. Tem outro negócio, eu posso dizer assim, ó, senta lá e faz um bench com o Fábio. A pessoa odeia o Fábio. Desculpa, às vezes pode acontecer. Como é que eu vou dizer, senta com o Fábio se ele não gosta do Fábio? Então a gente tem que criar caminhos. Eu acho que isso fala muito de liderança, que volta pro tecno-humanização. Eu vou adotar a tecnologia, só que eu tenho que preparar todo o backstage, né, pra estar pronto pra adotar qualquer uma dessas tecnologias, né? Fato. Você falar um... Não, nada. Era isso, né? É isso mesmo. Pessoal, assim, a gente indo agora pra reta final do nosso bate-papo de novo. Acho que depois a gente vai ter que ir numa outra temporada chamar de novo. Porque Vamos ter assim, que chamar. nossa... Espera, eu vou falar com as vão relações ser públicas convidados. deles aqui. Ó, Oi, já tudo bem? já Então. vou deixando avisado, porque assim, o que eu já combinei com os outros convidados da temporada? Vão ser chamados mesmo, só que a gente vai invertendo. Eles vão participando, sentando, entrevistando também. Porque, de novo, é nossa roda de Legal. bate-papo. Agora que eu queria no final é o seguinte... antes de vocês darem as dicas finais aí e contato quem quiser interagir, todo mundo conhece, executivo, vocês estão lá, líder, a gente pegou várias dicas de como começou, de pra onde veio, liderança. Mas como é que vocês equilibram também a vida pessoal? O que vocês fazem no plano agora B? pegou... Como é que é o plano Ajeita na B? O que cadeira. vocês já estão preparando? Como é que vocês fazem no paralelo? Porque aqui já teve tanta coisa, eu gosto de dar um exemplo da Isa, que saiu daqui e gera um negócio. Porque é bela, arte bela, que ela faz uns... Ela faz pro nosso Faz pra Sextão. vocês? Faz. Mandalas. A gente vai com o Mandalas. motorhome, ela faz os Cara, adesivos. do incríveis, Sextão. a Isa que é a diretora do BT, incríveis, que aí o Daniel... Não, e cara, eu quero fazer pra mim, já saiu gerando negócio, porque é uma paixão dela, não sabia nem que ela fazia a exposição. Os Foi finais de semana, descobrindo- arte mesmo, mandalas. Porque é legal as pessoas saberem também que, assim, são pessoas que estão ali por trás do cargo. Uma coisa a gente falou agora, são pessoas que cresceram e chegaram aqui, mas também no dia a dia tem pessoas por trás ali, não é só acho que a entidade não é a palavra boa, mas assim, o profissional, super profissional que tá ali 24 horas por dia. Apesar da agenda corporativa, fica mais ou menos assim, né? Eu falo que é ator ou atriz da vida real, né? Aquele personagem que você tá interpretando, da sumidade. Até porque, assim alguns executivos aqui me falaram, não sei o caso de você, assim, aquela pessoa fala, não, separa trabalho da vida pessoal, não. Assim, acho que é difícil parar. Mas existe uma outra vida por trás. E aí? Qual é a outra vida por trás de vocês? Conta em segredo. Tem apelido? Aí você pergunta, tem apelido? Mozão não vale, mozão é só da esposa. não. Se tiver, é outro. Mas, no meu caso, que eu gosto de fazer são praticamente 2 coisas que eu dedico mais. Eu sou pai de gêmeos. Eita. Eles estão com 10 anos, é um menino e uma menina. E aquelas, cara, como nós fizemos lá 5, 6 anos de tratamento, enfim, então o que a gente mais gosta de fazer é estar com eles, é brincar e curtir. Até porque a gente entende que eles estão chegando numa fase que daqui a pouco vão ser ali adolescentes, que naturalmente os interesses vão mudar e não vai ser mais os pais. Eu tenho uma adolescente, então, realmente. vamos curtir o máximo Mas tá no tratamento que para engravidar? Tá. Isso, pra engravidar. E acertou a mão logo quando veio. Engravidou mesmo. Já veio 2, veio o menino e a menina. Então, Perfeito. Excelente, né? Então, o nosso final de semana geralmente é estar muito junto, curtindo. Em paralelo, eu adoro viajar. Gosto de acampar, a gente estava conversando antes aqui sobre do motorhome. Vamos trocar dicas. Mas acampar raiz mesmo? Raiz. Aquele camping que uma vez eu vi que tu abre, era uma casa que tinha banheiro. Não, raiz. Eu lembro no primeiro dia que eu levei meu filho para acampar, que ele pisou no formigueiro e não sabia o que era. A gente sabia se ria, se acudia. Foi sensacional, né? Enfim. Não sabia nem o que era formigueiro. Olha, como é que é, né? Então, gosto muito de viajar, tô sempre... E aí, isso deriva, já caminha pro negócio de você entender de milhas, de programa de viagens, essas coisas. Então, eu sempre tô estudando essas coisas, como acumular, como emitir passagens. Então, geralmente, finais de semana eu tô ali envolvido. Eu brinco, tem aquela história, né? A melhor forma de curar uma depressão pós-viagem é pensar na próxima. Então, você chega, já tô planejando a próxima. Ó, gente, eu era adoro importante isso. do Fábio, não é negócio de...
só porque é um super executivo. Não, Não, eu tô te olhando minhas milhas aqui, deixa eu correr atrás das minhas milhas. Deixa eu fazer mesmo. Porque viajar barato te possibilita viajar mais. Esse é o mote. Então, bora. Não, top. Isso. Pô, não tem nada assim tão especial, tão diferente do que a gente possa fazer. Assim, como o Fábio falou, eu acho que para mim uma coisa muito importante é família, né? Então, estar em família, estar com a minha esposa, com as meninas durante o final de semana. Tudo bem que a mais nova está naquela fase de festa todo final de semana, então tem que levar... Ela tem idade semelhante à minha tem 16. É a mesma coisa. Então é aquela e todo mundo tá fazendo 15, de repente. Todo mundo vai fazer 15, né? Mas assim, uma coisa que eu pauto muito. Eu trabalho e gosto de cultuar muito a minha fé, então a gente vai à missa juntos todo final de semana, né? É algo muito importante para a gente, porque é aquele momento da gente realmente estar juntos vivendo o nosso maior propósito, né? Legal. Eu acho que isso é muito importante. Adoro cozinhar, ir para a cozinha no final de semana, fazer alguma coisa, ir lá em casa e tudo. Não, eu gosto. Não, vai dar um match, eu adoro comer. Então. Não, eu também adoro comer, tomar um vinhozinho, mas gosto também de cozinhar. E gosto mas você gosta de cozinhar daquele de ficar de vez em quando ver e pegar uma coisa diferente pra fazer? Invento todo final de semana. Tem que fazer uma coisa aqui, outra ali. Tem uma especialidade? Tem algum prato especialidade? Mas a parte de carnes, peixes, esse é o que eu prefiro. Doce esquece. Doce eu não faço nem mamão com açúcar, eu não consigo fazer direito. Mas, e gosto muito de esporte, né? Seja assistir o futebolzinho no final de semana, como também praticar, né? Então, eu acho que... o quê? Qual... Então, tem alguns anos que eu sou Iron Man, mas isso não é muito especial. É quase isso. Eu já fiz 2 maratonas. Mas uma em 2017 e uma em 2018. Ah, meu sonho. Né? E assim, foram experiências fantásticas. Mas de um tempo para cá as lesões vêm atrapalhando um pouco. Então eu estou abrindo mão da corrida e comecei agora mais recentemente a jogar um tênisinho para manter a forma. Tênis, tênis. Aqui em São Paulo, apesar de você ter uma imensidão de quadros de beach tênis, o tênis acaba sendo mais fácil pra gente praticar. E aí, pratica esporte também? Eu tento jogar tênis, né? De vez em quando também o que eu faço é isso. Mas... E aí, não, você também, e aí? Camila, porque assim, a Camila é 20, assim, você não tem noção. A gente tem um grupo, não, acho que não tá, a gente tem um grupo que quando a gente já faz um tempinho a gente faz reunião, né? Mas a gente ficar conversando durante 1 hora, 1 hora e meia, várias pessoas, bate-papo à noite, o pessoal... Aí assim, acabou, aparece uma ata de... Eu gosto de ir anotando. Assim, mas muito rápido. Tô tentando ser um pouco de inteligência artificial, vai que dá. É, eu quero competir com ela. Mas e aí? Quando a Camila consegue um tempo? E aí? Então, eu tenho um... Eu não sei se é certo ou se é errado, tá? Mas eu gosto muito de tentar encaixar as coisas, não esperar o final de semana ou não esperar, porque às vezes não tem. Por exemplo, final de semana, recentemente, eu fui fazer um curso de neurociência que era das 8 às 18 e não dava. Mas eu tento encontrar tempo de qualidade nas horas da semana. Tipo, sei lá, tem uma quarta-feira. Tem quarta-feira que eu não trabalho. Não trabalho, né? Porque aquela quarta-feira eu pego minha filha e falo, filha, vamos fazer uma viagem? Vamos pular de paraquedas, andar de balão? Adoro coisas radicais. Ela não gosta. Então ela vai pra assistir e segurar a mala, né? Mas a gente recentemente começou a fazer exercício juntas. Ela não fazia, né? Ela fazia vôlei, daí a gente saiu do vôlei e tal. Então a gente vai em família pra academia, gosta de fazer academia, pratica o poliesporte, que é uma modalidade não sensual do poli, porque eu me sinto muito estranha, né? Nessa posição meio dançando, sabe? Não dá. Mas eu gosto muito de fazer coisas... Mas eu acho que a minha forma de me divertir, de me conectar, é tentar fazer coisas novas. Eu adoro, sabe, fazer uma coisa que eu jamais... E tem uma diferença entre fazer algo que você sempre pensou em fazer ou fazer algo que você nunca imaginou fazer. Uma vez eu estava conversando com uma americana e ela falou assim, Camila, faça essas semanas, tem o desafio de fazer algo que você nunca imaginou fazer. Daí eu falei, uma coisa que você nunca imaginou fazer. Daí eu falei assim, acho que eu podia andar de balão. Daí ela falou, mas você já imaginou algum dia? É um desejo? Eu falei, é. Ela, não, é algo que você nunca imaginou fazer. E ela me deu o exemplo, que ela andou um parque lá de costas. Eu falei, que bizarro, né? Andar um parque de costas. Mas isso é muito legal e eu sou apaixonado por cérebro, né? Por, tipo, como ele funciona. É surreal o quanto você entende melhor a humanidade. E eu gosto de fazer isso, de tentar fazer... O que eu nunca fiz? Aí eu vou nos lugares, chego numa cidade, assim, falo, deixa eu jogar aqui. Experiência, tal. Esse lugar. Então é muito comum que quando eu vou atender alguma empresa, eu falo, não, fui naquele lugar lá. E a pessoa fala assim,
Nunca ouvi falar. Foi naquele lugar que... Não, aquele lugar que ninguém conhece? Não, mas é legal e isso me fascina, conhecer coisas muito absurdas. Esses dias eu fui fazer parede de escalada. Outro dia, sabe, fazer um mergulho não sei onde. Então, conhecer o novo me fascina, me deixa enlouquecida. Acaba que tem que viajar muito pra conhecer o novo. Então, eu faço muitas viagens, encontro lugarzinho, sabe, cidadezica que ninguém nunca ouviu falar. Tipo, eu fui pra Sumé, na Paraíba. Nossa, que diversão que eu tive em Sumé, na Paraíba. Muita gente nem ouviu falar. Então, assim, eu gosto dessas coisas. Isso me deixa enlouquecida. Se conectar com a cultura nova. Não, eu não, assim, eu, enfim, até por gostar aí no final de semana lá nos futebolzinhos e tudo, mas sou muito junto, pessoas. Então, você tá com a família, tá com os amigos, todo final de semana é churrasco. Assim, é pra estar junto, bom rubro-negro, o Flamengo vai melhorar o momento, enfim. Se quem tá ouvindo... Quando isso for pro ar, o Flamengo já vai estar bem melhor. Então, quando for pro ar, o Flamengo vai já tá bem melhor. Eu sou corintiana, a esperança nunca morre. É isso. Então, assim, mas é sempre... tudo é pretexto pra estar junto. E aí, fulano, desce aí, vamos tomar cerveja junto. Vamos pro bar ver jogo junto. Vamos, assim, tá sempre junto. Acho que um dos maiores lazer, tá junto com a família, mas tá junto com... E quando a família, junto com os amigos. Porque por isso que a gente vem pra cá e fica assim, cadê o happy hour da turma? Cadê o happy hour da turma? Do que, então assim, eu não sou muito esporte individual, mas o negócio assim, quanto mais pessoas estiver junto, pra mim melhor, porque você distrai, né? Gente, mais uma vez, queria super agradecer, Camila, mais uma vez, pra estar aqui comigo, vocês, pra batucar de leve, pra não sair no som aí pra vocês. Pela disponibilidade para contar essas histórias de vidas incríveis aqui, que eu não tenho dúvida. Rodada de arroba. Ouvi esse negócio esses dias, vamos falar. Porque eu acho que, por mais que a gente conheça, né? A gente troca mensagem, o Celso um pouquinho mais tempo, a gente não conhece as pessoas, né? Então aqui conhecer um pouquinho de você, eu pra mim acho que eu saio sempre das gravações aqui junto, cara, que bacana isso aqui, você conecta, aqui a gente já conecta pessoas que moravam na mesma rua e não sabiam que moravam na mesma rua, você vai, algumas sinergias, acho que isso aqui é um super aprendizado. Então pra mim, mais uma vez... super obrigado por vocês estarem aqui. Então já se preparem para voltar mais vezes aqui com a gente. E para fechar, eu queria que vocês deixassem o recado final e deixassem assim, cara, se alguém quiser conectar com vocês, como é que aonde acha, mas mais uma vez, obrigado. Bom, eu que agradeço o convite. É realmente uma experiência incrível, muito bom conhecer um pouco mais de cada um de vocês aqui. Estou saindo daqui, de fato, realmente muito feliz por essa conexão que nós criamos aqui. Muito bom. Bom, se alguém quiser acompanhar, acho que a melhor rede é o LinkedIn, Fábio Bittencourt, né? É a rede que eu mais... Com dois T's? Com dois T's. Só pra, né? Boa. E é onde eu estou mais conectado, digamos assim. E acho que o recado final, gente, que eu daria... Eu gosto de comentar que a gente consegue driblar a nossa genética. Eu sou muito tímido por natureza, eu puxei minha mãe nessa timidez, mas o fato de você se autoconhecer, de você se preparar, de você entender como você é e você buscar aperfeiçoamento para administrar a genética, digamos assim, te possibilita você assumir novos desafios e estar preparado para novos ambientes, né? Se eu falasse disso, eu ia falar tímido? Eu também tô achando isso estranho aí, viu? Tu vê, a gente vai aprendendo a lidar. Então, acho que assim, é importante a gente passar por esse processo. A gente comentou muito aqui nas histórias, acho que tem a questão do protagonismo. Não espera, gente, as coisas ficarem prontas. Não existe cenário ideal. O cenário nunca está ideal. Você tem que meter a cara, tem que estar pronto, tem que ter vontade, tem que ir atrás. Você cria o teu cenário. Você transforma ele com o tempo do jeito que você quer, né? Então, acho que esse seria o meu recado. Sensacional. Bom, assim, prazer imensurável de estar aqui, de estar tendo esse papo. Conhecer o Fábio com um pouco mais de detalhes foi realmente muito gratificante, né? Da gente poder trocar essa experiência. Muito obrigado pelo convite, Cândido, por estar aqui com a gente. E assim... se alguém quiser falar comigo, eu respondo e-mail, respondo LinkedIn. Se tiver problema com a Claro, pode me mandar mensagem no LinkedIn que eu vou interagir e responder. E Celso Toné, Toné é T-O-N-E-T, Temudo no final. Eu sempre pronunciei errado, Celso Toné. Olá. Mas assim, você não pronunciou errado, não. É o certo. É que foi abrasileirado para Toné. Ai, que eu sou gringa, desculpa, então, é isso. O certo é Toné, a pronúncia correta. Mas eu acho que, assim, de tudo que a gente falou aqui, eu saio daqui com uma certeza, né? A gente tem que ter um propósito muito claro na nossa vida, né? E a gente vê a conversa com o Fábio, com vocês, que todos nós aqui temos esse propósito, né? Eu acho que passa
por ter relações mais verdadeiras e construtivas, né? Seja com os nossos clientes, que é o nosso dia a dia de trabalho, ou com qualquer um, com os nossos liderados, líderes, amigos, enfim, todos aqueles que estão ao nosso redor. E, assim, o meu grande propósito é ser feliz. E para ser feliz eu tenho que fazer aquilo que eu gosto, de engrandecer, de prosperar aqueles dons que a gente tem, aquilo que a gente sabe fazer e fazer sempre muito bem feito, né? E eu acho que é isso que a gente tem que procurar, ser feliz. E aí observando as oportunidades, vendo tudo aquilo que a gente conversou aqui. Se a gente conseguir fazer um pouquinho disso aqui, tenho certeza que a gente vai conseguir ter o mínimo de felicidade para a gente arrasar na nossa vida. Ser feliz é aproveitar mais a felicidade. Porque a gente tem felicidade e a gente fica tão preocupado com outras coisas que deixa de aproveitar aquele momento deixa de aproveitar feliz, aquele momento ali. Né? Perfeito. E aí, minha parceira, novamente? Fantástica. Meu, massa demais. Mas recados paroquiais, não. Eu sou muito das frases, você sabe, né? Que eu adoro decorar as frases, adoro o uso delas. Tem duas que eu acho que dá pra finalizar. A primeira, que ficou muito claro aqui, todo mundo trouxe isso das conexões, né? E não só fazendo propaganda aqui, conexão. Mas aquele provérbio africano faz muito sentido, né? De você quer ir rápido, vai sozinha, se você quer ir longe, vai em bandos. E tudo só funciona quando a gente vai em bando. Mas, eu quero fazer um adendo, colocando outra frase aqui no meio, que é: como é que você vai corroborar com o bando? Quem é você? Qual foi a última vez que você teve aquele papo reto com você mesmo? A gente faz reunião com tanta gente, né? E eu gosto muito da Mariana com Y, que fala sobre isso. Qual foi a última vez que você fez reunião com você mesmo? Aí aprimorou essa máquina aqui, né? Eu escrevi lá o livro do protagonista e o título é Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, mas precisa ser sempre assim? Então acho que tudo que a gente falou pode ter gente que não teve tanta facilidade pra encontrar o lugar ainda é uma mexerica tentando se adaptar ali no negócio de alho, né? Então não vai caber. Então antes se revisita pra você ver se tá num lugar legal, se tá confortável. Óbvio, nem tudo vai ser confortável, porque o crescer dói, mas se revisita e olha pra isso sempre. Então acho que pra você contribuir ali com o bando. Então, e como é que o pessoal te acha? Camix Customer, Camix com X, né? Customer, porque tem gente que escreve diferente, escreve errado, né? Camix Customer. Diferente, eu não tô só no LinkedIn, é muito forte no Instagram, onde, inclusive, toda segunda, quarta e sexta eu tomo café da manhã com a galera discutindo ali 10 minutinhos sobre a experiência do cliente. E todos os dias tem um quadro chamado Wow Backstage, onde todo dia tem conteúdo. Às vezes é até difícil de acompanhar, mas é porque a gente tenta aplicar o Lifelong Learn, né? Então, that's it. Nos encontramos, nos conectamos. Gente, super obrigado. E eu quero fechar esse bate-papo, pra mim, me relembrou. Tá sendo muito bacana o programa, porque vai relembrando algumas outras falas, né? A gente falou de treinamento, de você estar estudando, de livros. Eu já falei algumas vezes aqui, essa eu continuo reforçando, continue aprendizado, e não necessariamente não é livro. Cara, quantidade de cases de sucesso, quantidade de vídeos. Vá pra eventos, conversa com pessoas. Eu já falei, várias, todo mundo já me ouviu falar isso. Você vai no ônibus, na praça, tudo quanto é lugar, o cara tá lá estudando para concurso público. Concurso público, o cara estuda. Pra tua vida profissional, pra você desenvolver, você não faz o mesmo que você não estuda. Então, assim, quantas vezes... Não, porque eu vou fazer uma prova pra não sei pra onde, eu vou fazer uma prova pra não sei pra onde. Não, a gente tá trabalhando. Qual foi a última vez que você tá estudando? Afio Machado. Eu já não estudo mais. Não, mas como você não estuda mais? Continua evoluindo, acho que continua estudando, acho que isso é fundamental. E se o teu lado é prático, tem um monte de coisa disponível. Fábio, Celso, Camila, a quantidade de vídeos que tem aí de profissionais super referência. Então, assim... aproveitem o máximo possível. Mais uma vez, super obrigado por estar aqui. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto a mim. E até o próximo... fechamos com chave de ouro a segunda temporada, hein? Então, vamos que vamos pra próxima, ok? Valeu, pessoal.